Agora a gente tá gravando. Eu acho que a Milena está entre nós, aparentemente. Gente, vamos lá então, tá? Que hoje a gente tem bastante coisa pra conversar. E antes da gente começar a conversar, temos a presença ilustre da Stephanie. Feliz com uma cara boa porque voltou de férias, né? É muito bom a pessoa voltar descansada pro trabalho. Stephanie, dá um oi pro povo aí. Tarde, galera. Que bom vê-los aqui. Olha aí, ó. Estamos com, ah, tirando a gente aí uns 47 já, né? O pessoal tá entrando, mas é uma satisfação estar aqui com vocês. Que bom que vocês estão participando. Já vi aqui alguns nomes conhecidos e isso também é gratificante, né? A gente percebe aí o quanto vocês já avançaram desde a primeira participação também. O Wellington, nosso pioneiro, e deixa eu ver se tem um outro pioneiro aqui. Acho que já Ah, chegou. né? Ele tá, quer ver? Ele tá escondido, mas ele tá. Tá sempre presente. Não achei Cadê o ele aqui, legenda? não. Ele não tá, mas ele tá. Ele não tá aqui É, agora, mas ele tá. daqui a pouco ele chega. Não, pessoal, mas falando sério agora, então, prazer, Stephanie, eu sou aqui da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Vou acompanhar vocês sempre que eu puder, tá? Sempre que der espaço aqui na agenda, eu vou estar junto com vocês, ouvindo sobre os projetos, aprendendo com o Wellington. Sempre é uma escola, né? Esses workshops são muito bons. É, Em relação ao edital, quando vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail de preferência, dependendo ali do conteúdo que não estiver, né? Se vocês tiverem alguma dúvida que vocês não encontrarem ali no edital, um caso omisso, alguma coisa assim, na descrição do nosso grupo nós temos o nosso e-mail do programa, vocês podem mandar lá, porque em alguns casos a gente acaba até demandando o nosso jurídico, né? Casos omissos, assim, que comumente não acontecem, a gente parte aí para uma outra instância, né, para dar uma resposta aí assertiva para vocês. Então, vamos caminhando juntos, né? É uma longa jornada, não quero tomar muito tempo aqui do nosso workshop, mas é uma jornada excepcional, né? Uma oportunidade, então, estar aqui e, mais uma vez, sejam muito bem-vindos aí ao Prime. Muito obrigada, Wellington. Imagina. Gente, eu sou suspeito pra falar porque a gente tá no terceiro workshop e eu tava meio órfão da Stephanie que nos dois primeiros. Agora eu tô mais tranquilo, tá? Agora eu tô mais à vontade. Queridos, vamos lá então, gente. Estamos com 60 pessoas, então à medida que as pessoas forem entrando, a gente vai. Depois vão vendo gravado e tal também, se chegarem atrasado, porque a gente tem bastante coisa pra conversar hoje. E hoje é um workshop super importante, talvez o mais importante. E inclusive, Stephanie, o Manieso acabou de mandar uma mensagem no WhatsApp aqui falando que não vai entrar agora. Pô, eu fazendo referência aqui. Hoje só no gravado ele mandou aqui. Ah, tá. É verdade, acabei de ver ali. Tá valendo. Então, então, gente, mas vamos lá. Mas tem assim, e legal, Stephanie, dessa edição, você já deve ter visto nas inscrições também, mas a gente tem o professor Péricles aqui, que era das primeiras edições, então tem um monte de pessoal que não participou dos últimos 2 anos, estão de volta aqui, então Muito estamos bom. É super o bem. Luiz, o Yosda, o mesmo, né? Acho que ano passado não estava, está aí agora. É muito legal, muito Sim. bom. Então, time, vamos trabalhar. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês para a gente recapitular de onde nós estamos e para onde nós vamos, tá? Lembrando, tá, pessoal? Se você não está com acesso ao Classroom ou se você não está com acesso ao grupo de WhatsApp, você deve avisar a gente, preferencialmente a Milena,
para que a gente adicione vocês, tá? Então, eventualmente, nessas primeiras semanas, pode ser que alguém esteja perdido ainda fora do grupo do WhatsApp, então basta vocês avisarem a gente pra gente adicionar vocês. Sobre as dúvidas de edital, tá? Apareceu muita dúvida de edital e tem algumas dúvidas que, como eu falei pra vocês, eu não sei responder, tá? Então, e acredito até que a Stephanie não saiba responder também. Então, nesses casos, o ideal, eu vou mandar depois no grupo do WhatsApp pra vocês, mas é que vocês mandem para aquele e-mail da SET, que daí a gente pode encaminhar para o jurídico para fazer análise das dúvidas de vocês. Tá? Então, só para a gente não falar besteira aqui para vocês, e às vezes é uma outra coisa, então vamos bater o martelo com quem vai decidir o caso mesmo, que é o jurídico, tá bom? Dito isso, gente, vamos para o trabalho. Eu sei que alguns de vocês que estão no programa no Prime hoje, a Stephanie não tem essa informação, mas só reforçando aqui, alguns de vocês estão também no programa de ontem. A gente está rodando um programa estadual de aceleração só de startup na terça-feira. Então, aqui a gente está com 140 projetos, mais ou menos, aqui no pico do meio da tarde ali, geralmente passa de 100. E no outro a gente está com 80 projetos. E eu sei que alguns de vocês estão nos dois programas. Então, para vocês que estão nos dois programas, deve ter uns 2 ou 3 projetos, vocês vão perceber que o discurso de hoje é parecido com o discurso de ontem, mas ele tem uma roupagem bem diferente, tá? Ontem a gente estava tratando também de validação e de pesquisa de mercado, e hoje a gente vai tratar disso. Sem dúvida nenhuma, esse é o workshop mais importante do programa, tá? O mais importante do programa. Por quê? Porque ele vai editar a toada de vocês, a forma de vocês de trabalhar daqui para frente. Tá? Então, assim, seja você me ouvindo aqui, uma startup, seja você uma deep tech, uma spin-off, né, que está vinculada a um grupo de pesquisa, ou seja você só um pesquisador querendo transferir a tecnologia, para todos os casos esse passo é importante. Mas para cada um de vocês, ele vai ser tocado de forma diferente, tá? Por quê? Se você está pensando em empreender com a sua tecnologia, tem uma forma de tocar esse processo, e ele é super importante. Se você está pensando em transferir a tecnologia, com quem você vai falar e a forma com que você vai falar também é diferente, tá? Então, esse workshop eu vou ter que fazer vários parênteses aqui, tipo, olha, isso é para você, isso não é para você, então é importante que vocês fiquem atentos. Teremos atividades hoje, tá? O workshop passado, que era sobre máquina de inovação, a gente deixou mais aberto, né? Era um workshop mais para passar o conteúdo para vocês. Não é o caso de hoje, tá? Hoje tem uma atividade, uma das atividades mais importantes do programa, tá? Então, fiquem até o fim com a gente aqui, que teremos atividades, elas serão postadas no Classroom para vocês também, tá? Pessoal, ainda uma coisa sobre o Classroom, tá? Tem um pessoal que tava falando que não tava conseguindo publicar, às vezes dá erro, às vezes, sei lá, não abre o Classroom e tal. A gente tá postando as atividades no Classroom como atividade mesmo, tá? Não é como aviso. E lá tem o campo para você subir o documento. Se porventura der erro, se porventura aparecer alguma coisa de arquivo corrompido ou não aparecer atividade, vocês podem perguntar pra gente, mas na maioria das vezes, dos erros que aconteceram, foram erros de formato de arquivo, tá? Então o pessoal mandando um arquivo ou muito pesado, ou mandando um arquivo que tá nomeado de um jeito esquisito, ele não reconhece a extensão. Então deem uma cuidadinha só no formato das respostas que vocês dão lá, tá? Então isso é... Nesses primeiros workshops, gente, fiquem tranquilos, porque a gente sabe, né, que demora um pouquinho pra gente conseguir se entender com a ferramenta pra quem não usa, e até pra vocês conseguirem ter os acessos bonitinhos. Mas daqui pra frente a gente vai começar a trabalhar mais redondinho, tá? Então fiquem despreocupados em relação a isso. Dito isso, gente, vamos para o nosso tema de hoje. No último workshop, nos últimos workshops, na verdade, nós trabalhamos, primeiro, a organização do projeto de vocês no primeiro workshop, que é uma atividade importantíssima, já pensando no final da primeira fase, porque é uma organização de como vamos validar e como vamos apresentar os projetos de vocês, né? Continua sendo comigo os workshops. Na semana que vem temos o primeiro papo de mercado, tá? Eu já vou explicar para vocês o que é o primeiro evento que vem convidados externos aqui desta edição do Prime. Então a gente já fala sobre isso, mas hoje é comigo de novo, as mentorias aqui e o workshop, né? Para quem não participou dos primeiros, sou eu de novo, tá? Falando sobre fases, né, gente? A gente já passou 2 workshops, a gente tá no terceiro. E como eu disse pra vocês, gente, vai passar muito rápido, tá? Então a gente já tá no terceiro. No próximo encontro nosso é o papo de mercado sobre parcerias de P&D, onde a gente vai trazer alguns P&Ds para conversar com vocês. Eu tenho uma negociação hoje à tarde com P&D e amanhã com outro P&D. A gente já tem alguns nomes em mente aqui que já meio que reservaram, mas eu só quero confirmar com eles, mas teremos P&Ds para vocês perguntarem para eles como fazer a negociação e o que eles querem, como eles veem os projetos, tá? Então, temos esse encontro na semana que vem.
Voltamos para os workshops, para o quarto workshop, e aí ficamos intercalando, né? Papos de mercado, workshop, papo de mercado, workshop. Por que que a gente encaixou esses papos de mercado no meio do caminho, gente? Para dar mais tempo para vocês trabalharem nas atividades. Então, sempre que vocês virem que tem um papo de mercado entre um workshop e outro, ele foi pensado para dar tempo para que vocês consigam fazer atividades mais complexas, tá? Então, ele é uma forma também de dar uma não ficar passando atividade em cima de atividade para vocês não ficarem sobrecarregados também, tá? Então, tem uma função didática dos papos de mercado no meio do caminho, tá? Então, o resto aqui é história, vocês já viram no cronograma, mas só reforçando que estamos no nosso terceiro encontro, e o próximo encontro nosso é o papo de mercado. Mesmo horário, mesma duração, mesma coisa desse encontro, tá? Então, fiquem despreocupados. Dito isso, gente, mais uma vez, na dúvida, Wellington, não sei, tá no edital. Ah, mas Wellington, no edital. Então, tudo que vocês tenham dúvida está escrito no edital. Então, estão com dúvida, abram o edital e dêem uma procurada que vocês vão encontrar provavelmente as respostas que vocês estão encontrando. E se não encontrarem, aí vocês apelam por e-mail com a gente, tá bom? Dito isso, vamos para a conversa de hoje. Como eu disse, gente, e assim, eu toco esse programa de aceleração com vocês aqui de Deep Techs desde 2020, né, o Prime. Os outros programas do Sebrae eu tô desde alguns desde 2017, alguns desde 2018, tô quase 10 anos fazendo isso aqui. Não importa o programa, não importa em qual país a gente está fazendo isso, não importa qual modelo de negócio a gente está trabalhando, este é, sem dúvida, o workshop mais importante de todos os workshops do programa. Não que os para frente não sejam importantes, eles também são. Mas esse workshop, gente, ele vai ditar o que você vai fazer da tua vida. Então eu já começo com uma pergunta meio cortela aqui, meio filosófica aqui, que é o que exatamente você está fazendo aqui? Tá? No Prime, gente, o Prime, ele, além de ser um programa de aceleração, ele é uma ferramenta de autodescoberta. A gente descobriu isso nos últimos anos, que basicamente tem gente que não sabia que queria abrir uma startup e abriu. Tem gente que não sabia que dava para transferir uma tecnologia de um jeito específico e transferiu. Tem gente que mudou completamente a carreira por estar aqui e descobrir que dava para fazer. Então, esse ponto é importante, gente, por quê? Porque eu não consigo, ninguém consegue, na verdade, olhar para vocês agora e conseguir saber como vocês vão estar daqui a um ano. Mas eu entendo que daqui para frente coisas vão mudar, principalmente por conta desse workshop. Por quê? Alguns de vocês, gente, estão aqui, e agora a gente, eu acho que isso que é legal do Prime, tá? Cara, a gente tá muito mais maduro do que a gente era quando a gente começou, né? Então a gente já apanhou muito na cara nesse caminho e aprendeu coisas importantes. Então, o Prime desse ano, gente, eu acho que em relação à maturidade, a gente chegou num nível agora que a gente realmente consegue falar sobre. Cara, dá pra transferir essa tecnologia que tá na mão de vocês? Dá. Como que isso vai acontecer? Não faço ideia. Por que que eu falo que não faço ideia? Porque essa negociação, gente, ela não se dá pelo que você quer. Ela se dá muito pelo parceiro com o qual você está negociando, tá? Então, eu posso abrir algumas negociações para vocês, mas tem negociações que a gente pensa o seguinte: eu tenho uma tecnologia, ela está numa TRL4. Eu vou transferir essa tecnologia para uma empresa. E aí, lá no workshop de precificação, eu vou ensinar vocês a como chegar no preço da tecnologia. Como que a gente chega no preço? A gente pesquisa, a gente projeta no tempo, né? Projeta o retorno de investimento, a gente projeta com o que você já gastou com ela. Então a gente usa alguns indicadores para definir o preço da tecnologia. Você vai conseguir vender a tecnologia pelo preço que você imaginou? Provavelmente não, tá? E eu provavelmente não é que você vai ganhar menos do que isso, é que você não sabe como você vai ganhar, entendeu? E eu vou falar para vocês assim, exemplos que a gente teve esse ano. A gente precificou um upstream, por exemplo, de biotech. A gente chegou para a empresa negociar, a empresa olhou para nossa cara e falou que queria um outro modelo de negociação. Falou assim: nesse modelo a gente não trabalha, a gente trabalha com royalty. Beleza, a gente aumenta a royalty e diminui a entrada. A gente, beleza, ótimo. Teve situações, por exemplo, que a gente chegou com a tecnologia e a empresa quis aportar em um CNPJ para desenvolver um braço específico para aquela tecnologia e abrir uma operação dela. Então foi quase uma joint venture, assim, né? São dois CNPJs que abrem uma nova operação. E a tecnologia seria transferida para esse CNPJ da joint venture. Já aconteceu. A gente já teve casos, por exemplo, de empresas que contrataram os pesquisadores por consultoria para co-desenvolver a tecnologia em TRL4, TRL5, rodou a tecnologia até TRL7 e aí adquiriu a patente.
Entendeu? E nesse meio tempo pagou o custo de pesquisa como se fosse um departamento de P&D sob demanda. Então, o que é importante desse workshop, gente? É que essas conversas vão começar a aflorar agora, elas vão começar a surgir. E com base nessas conversas, vocês vão escolher o que é melhor para vocês. Tá, eu vou mostrar formatos de vocês chegarem nessa conclusão, mas o que exatamente vocês vão fazer depende de vocês. Então a gente já teve, por exemplo, pesquisador de universidade que descobriu que transferir tecnologia é muito legal e abriu uma startup, uma empresa para transferir. E tá vivendo de transferência. Isso é uma possibilidade, virou startupeiro mesmo. Tem o startupeiro que percebeu que não queria ser startupeiro, que ser pesquisador valia mais a pena para pegar a participação por royalties. E tudo bem. Tem a pessoa que não é nenhum dos dois e percebeu que industrializar a própria tecnologia não fazia sentido. E daí arrumou um parceiro para co-desenvolver e para coproduzir. Entendeu? Então, o que vai acontecer com a tecnologia de vocês a partir de agora, diferente do que é uma negociação de startup, e startups que estão me ouvindo aqui, é diferente, sabe? Porque, por exemplo, teve casos que a gente teve empresas que não conseguem fazer o teste de TRL5 por falta de preço, por falta de dinheiro. Então, olha, eu não consigo porque eu preciso de uma regulamentação de Anvisa em mapa, a gente não tem dinheiro para isso, eu preciso, para conseguir ter essa regulamentação de um ano para frente, e o que eu faço? Eu sento no chão e choro? Não. Nesses casos, se você se viu numa encruzilhada que você não consegue seguir, tem laboratórios certificados que têm as liberações que você precisa. Às vezes é ceder um pouco na precificação para conseguir fazer o teste com um laboratório externo, que já tem o que você precisa, que consegue fazer isso com uma celeridade muito maior, tá, gente? Então, assim, o que a gente entende nessas negociações, dos dois lados da mesa falando agora, do lado que compra a tecnologia e do lado que vende a tecnologia. Cara, assim, 100% de zero é zero, cara. Então, a gente tem que achar a maneira que se adapte ao que vocês estão imaginando com o mundo real, mas também que remunere vocês da maneira que vocês imaginam que deveriam ser remunerados e que a gente consiga fazer a tecnologia chegar ao mercado, tá? Então, isso é o pano de fundo para a gente começar a conversar. E às vezes até fazendo um crossover, fazendo uma mistura entre programas diferentes, né? Tá com um projeto aqui, e é pegar, se inscrever no Nexus lá também, e tá inscrito num programa da FINEP, e é fazer montar você mesmo esse board de captações de investimento para conseguir viabilizar a tecnologia de vocês, tá? Seja você um pesquisador ou uma startup me ouvindo agora, tá bom? Dito isso, não espero que você saiba responder isso aqui, mas agora é hora de começar a te incomodar em relação a esse assunto do que você quer fazer da vida, tá? E vai começar a surgir agora essas respostas. Dito isso, gente, o que que a gente quer? O que que a gente quer no fim do dia? Para isso aqui funcionar. Para isso aqui funcionar, eu preciso que vocês tenham uma tecnologia que resolva um problema que incomode o suficiente um conjunto relevante de pessoas a ponto delas aderirem à sua tecnologia. Seja você uma transferência tecnológica ou não. Você é uma startup? Toda startup que para em pé, seja hardware, software, serviço, elas resolvem um problema que alguém está disposto a pagar para resolver. Quando a gente está falando de pesquisa, gente, ó, o nosso foco vai ser resolver um problema ou aproveitar uma oportunidade que algum cliente, e leia como cliente de vocês, as empresas às quais vocês vão transferir a tecnologia, esteja disposta a investir, tá? Vou dar um exemplo para vocês da reunião que eu tenho pós-Prime aqui hoje, tá? Tô negociando, não tô negociando nada, né? Semana passada, tava vendendo uma tecnologia nas últimas semanas, né? Negociando uma venda de tecnologia, transferência de patente também. E aí, assim, gente, quando você tem uma tecnologia, e vocês vão aprender isso com a gente durante o programa, cara, você vai tomar muitos cafés. Muitos cafés. Então já preparem a gastrite, assim, porque é muita conversa. Ela não acontece numa primeira negociação, são várias negociações. Então, assim, você vai negociando com uma pessoa, você vai negociando com outra, você vai falando com outra, você vai abrindo janelinhas e as propostas vão vindo e você vê a proposta que te faz mais sentido. Então, você que está me ouvindo, pesquisador agora, ou todo mundo que quer transferir a tecnologia que está me ouvindo, é muito ruim você estar negociando com uma pessoa só. Se você está negociando com uma pessoa só, você vai perder dinheiro, eu não tenho dúvida disso, tá? Então, quando você abre leque de possibilidades de negociação, você começa a ter escolha, entendeu? Então, nesse processo, você vai abrindo e ativando parceiros de outras tecnologias, de outros negócios. Então, como a gente já transferiu tecnologia, já comprou tecnologia, já vendeu tecnologia, começa a ficar fácil esses canais, porque eu começo a pegar o WhatsApp aqui, mandar mensagem e falar, fulano, tô com uma startup aqui na área de psicultura. Tem interesse? A pessoa fala, não, tenho interesse em hardware.
Aí eu falo, beleza, por acaso eu tenho hardware também. Então, as negociações, elas são abertas meio que na base de vozes da cabeça. Então, uma coisa que vocês têm que entender, e elas são, às vezes acontecem pelo acaso. Então, uma coisa que vocês vão perceber, gente, é que assim, vocês vão conhecer muitas pessoas nesse processo e vocês sempre vão conversar com muitas pessoas. Então, isso, assim, falando como um pesquisador da área de transferência tecnológica de inovação, isso é um fator central para que vocês consigam transferir, tá? Então, você ter um contato dentro de uma Bayer, você ter um contrato dentro de uma Natura, você ter um contato dentro de uma Bosch e você tem que ter quem acionar lá dentro faz com que a sua transferência tecnológica seja infinitamente mais fácil, tá? E mais uma vez, mesmo que a pessoa, que você tenha uma tecnologia que não se enquadre com a pessoa, você ainda assim vai mandar para ela para ver que bicho que dá. Então é um trabalho muito político também, tá? Então é um trabalho de alimentar o networking de vocês. Ah, Wellington, odeio conversar com gente. Então arrume alguém que goste. Você não consegue sobreviver nisso aqui se você for muito eremita, tá? Então, assim, você vai ter que falar com gente, você vai ter que participar de evento, e você só ganha com essas coisas, tá? Você só ganha com essas coisas. O exemplo que eu tava dando era o seguinte: semana passada eu tava com uma tecnologia para vender, e eu queria abrir uma conversa com um P&D de uma multinacional que faz tempo que eu atendi. Eu atendi os caras faz uns 4, 5 anos, na consultoria. E eu falei, cara, eu quero muito falar com esses caras e eu não tenho. Tomei esse assunto, né? Aí eu peguei uma tecnologia que não tinha nada a ver e mandei pra eles. Falei, cara, você tem alguma coisa disso aqui aí dentro? Aí o cara falou, não, eu não tenho nenhuma tecnologia, não tenho interesse nessa tecnologia que você mandou, mas eu quero tecnologia de hardware. Se tiver hardware, a gente conversa. Eu falei, tenho hardware. Daí ele falou, beleza, vem aqui no escritório quarta-feira, umas 5h30, que é o que eu vou fazer hoje, inclusive. E eu vou lá. Eu tenho alguma coisa para negociar? Gente, eu não tenho nada para negociar. Eu vou lá para ver que bicho que vai dar. Então vocês vão entender muito isso, tá? A tese de vocês, e nesse momento, e eu não tenho dúvida nenhuma, porque são as negociações que a gente faz no dia a dia, nesse momento tem uma empresa em algum lugar do Brasil, ou várias empresas, que tem interesse no que vocês estão ofertando. Eu não tenho dúvida em relação a isso. A grande questão é, se você vai conseguir encontrar essa empresa, dois, se você vai conseguir falar com alguém lá, três, se vocês vão chegar num ponto de inflexão em que os dois concordem, né? Num ponto de concordância em que você consiga transferir a tecnologia e que você consiga receber o dinheiro. Tá? E eles consigam explorar e ganhar o dinheiro com a tecnologia também. Então, esta é a minha dúvida. Por isso que, se você viu o workshop de ontem, gente, ele é muito pensado em vender direto para o usuário. Seja o usuário uma empresa, ou seja um usuário pessoa física. Aqui, gente, é uma negociação que ela é uma negociação longa. Não existe uma venda de transferência tecnológica que ela não seja um namoro, tá? Então você vai começar essa conversa, você vai mandar a proposta vai voltar, a pessoa vai te pedir documentação. Muitas vezes, antes da transferência, você vai fazer uma prova de conceito da tecnologia. A prova de conceito acontece, você analisa os dados, com esses dados analisados, vem uma proposta, e essa proposta pode ser um co-desenvolvimento de tecnologia, pode ser uma compra completa de tecnologia, pode ser um licenciamento de tecnologia, pode ser um licenciamento sem a prioridade, né, sem exclusividade. Pode ser que a empresa olhe para tua cara e fale, cara, abre um CNPJ que eu aporto aí 20 milha para você desenvolver. Já aconteceu, tá? Então, o que vai acontecer a partir de agora é imprevisível, mas alguma coisa vai acontecer, eu não tenho dúvida. Dito isso, vamos falar sobre aprendizado validado. Qual que é o ponto, tá, gente? Até aqui, com alguns de vocês, deixa eu pegar a minha caneta aqui para eu escrever. Aqui a minha canetinha. Até aqui, gente, muitos de vocês fizeram o seguinte: vocês desenvolveram uma tecnologia. Eu consigo deixar esse lápis mais grosso um pouquinho, será? Deixa eu ver. Spotlight. Deixa assim, eu vou fazer cagada. Deixa eu contar. Aqui, ó. Vocês desenvolveram uma tecnologia. Essa tecnologia que vocês desenvolveram em laboratório, ela ali e tal. Fizeram as pesquisas, né? Foi com base em grupo de pesquisa, foi com base na tua experiência de mercado. Tem o microfone aberto aí. Com base na tua experiência de mercado e tal. E agora você quer empurrar essa tecnologia em alguém. Esse alguém é uma empresa que vai comprar. Qual que é a questão, já, tá, gente? A gente já falou isso no workshop passado. Quanto antes você começar esse desenvolvimento e falar com este caboclo aqui, maiores são as chances de você transferir. Ou seja, quanto mais cedo, quanto mais baixo for a sua TRL,
mais rápido você falar com a empresa para ver se isso tem aderência ou não, se ela tem interesse em comprar isso ou não, melhor é para você desenvolver uma coisa que faça sentido. Tá bom? Então, quanto mais avançado você está, quanto mais coisas que você já desenvolveu, maior é o seu risco. Por quê? Porque você assumiu todo o risco sem saber se esse cara quer comprar alguma coisa assim ou não. E esse cara lê-se a empresa. Tá bom? Então, por isso que para próximas tecnologias, gente, sempre tentem procurar a tendência de mercado antes, tá? Ah, Wellington, eu tenho um grupo de pesquisa aqui e a gente pesquisa superbactérias. Legal. Quem que tá investindo no desenvolvimento de superbactérias e que tipo de medicamento ou que tipo de produto tecnologia quer relativa a superbactérias? Vamos fazer um teste. O que que vocês deveriam fazer? Vocês deveriam fazer um troço assim, ó. Ó que legal, ele apaga mesmo. Eu juro que eu trabalho com tecnologia, gente. Vamos lá. Aqui, volta. Aqui. Eita, não quer sair o meu negócio mais. Aqui, fechei. Pronto, agora eu voltei. Então, assim, gente, como que a gente faz um exercício em relação a isso? Você vai abrir o seu navegador e vai procurar, por exemplo, ah, Wellington, a minha tecnologia são superbactérias. Superbactérias. Aqui. Coloca, gente, o nome entre aspas, superbactérias aqui em cima, ó, superbactérias. E aí, você pode, o saco, aqui, superbactérias. E aí você pode colocar um mais inovação aberta. Ó. E aí, gente, vai aparecer para você uma lista de pessoas que estão pesquisando sobre superbactérias e que estão interessadas em investir e a receber esse tipo de tecnologia. Então, se você trabalha com peptídeo, com superbactérias, se você trabalha com defensivo microbiológico, se você trabalha com, sei lá, com qualquer tecnologia que você trabalhe, eu trabalho com materiais, por exemplo, eu tenho materiais para construção civil. O que você tem que procurar é justamente quem que está interessado nisso antes de começar a desenvolver? Se o seu objetivo é transferir tecnologia. Se você está pesquisando e é um cientista de ciência de base, cara, aí você pesquisa da forma com que você pesquisa, obviamente. Mas se o teu foco é transferir, você sempre vai fazer uma validação de mercado antes para ver se tem interesse por isso antes de desenvolver, tá? Se a gente for olhar, por exemplo, para peptídeo, o Brasil tá começando a engatinhar em relação a isso, mas assim, se você olhar pra China, os caras já estão voando, já tá começando a não funcionar lá, inclusive, tá? Então é sempre o ideal vocês abrirem e vocês procurarem quem que tá interessado nisso, tá? Seja no Brasil ou seja fora, pra validar, olha, realmente vale a pena trabalhar e desenvolver essa tecnologia porque alguém quer comprar isso, tá? Na ciência aplicada, a gente tem essa política. A gente sempre acha alguém querendo comprar enquanto a gente está desenvolvendo, né? E não desenvolve tudo para depois tentar vender, tá? Isso é importantíssimo. A ordem dos fatores influencia e muito no resultado, tá? Dito isso, isso é basicamente aprendizado validado, tá, gente? É quando você começa a desenvolver a solução e você começa a tentar ofertar ela no mercado e vendo se isso faz sentido ou não faz sentido, tá? Eu já mostrei isso pra vocês, e eu vou mostrar de novo, e eu acho que agora eu vou dar uma adiantada nisso, deixa eu abrir meu drive rapidinho aqui, que eu quero mostrar um trem pra vocês, que é a TRL e a CRL. TRL, CRL. A gente tem, gente, aqui, ó. A gente vai falar sobre isso na valoração de tecnologia, mas eu quero trazer isso aqui pra vocês verem agora, tá? Todo ano do Prime eu mostro essa matriz. Essa matriz, quem me mostrou a primeira vez foi o Odenak que me mandou essa matriz, tá? Ele me mandou ela acho que faz uns 3, 4 Primes atrás. Aí eu me debrucei de ler, estudar e tal. E assim, gente, a TRL, a Technology Readiness Level, lá, o nível da tecnologia de vocês, isso provavelmente é uma linguagem super padrão para todos vocês. Tá? Então é um nível que a tecnologia de vocês está, e isso tem um monte de validações acadêmicas, né? Qual TRL você tá? Ah, princípios básicos, conceito e aplicação, formulação, validação de prova de conceito, protótipo em escala laboratorial, protótipo em ambiente relevante, protótipo em escala relevante, de ambiente relevante, protótipo em ambiente comercial, produto certificado para comercialização e produto em comercialização. Alguns produtos de vocês, gente, na mão de vocês, é impossível que chegue a partir da TRL5. Por que que é impossível?
Porque em alguns casos você precisa de um parceiro, né? O teu produto, ele é um produto que vai embarcado num defensivo agrícola que já existe para aumentar a efetividade. Ele não é necessariamente o produto, entendeu? Então chega algumas situações que, a partir aqui do 5 ou do 6 você vai precisar de um parceiro para desenvolver. E qual é a grande cagada que você vai fazer? A grande cagada que você vai fazer é esperar chegar na TRL5 para daí procurar o bendito do parceiro. Porque daí o parceiro vai olhar para tua cara e pode ser que ele não goste do que você fez e não vai comprar nada de você. Simples assim. Então, quando vocês olham, até para vocês lerem, deixa eu dar um zoom aqui porque talvez isso aqui esteja pequeno para alguns de vocês. Deixa eu dar um zoomzinho um pouquinho maior para vocês conseguirem enxergar. Qual que é a sacada aqui, gente? Vocês estão vendo que tem uma linha verdinha do tempo no meio do trem? Aqui, ó. Essa linhazinha aqui, ó. Lá, 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 lá. Tá bom? Esse é o caminho natural que você deveria seguir com o teu projeto. Então, assim, você não começa a desenvolver uma tecnologia com foco em mercado sem avançar com a CRL. Wellington, o que é CRL? CRL, gente, é o Commercial Readiness Level. Tal qual o Technology Readiness Level fala sobre o nível da sua tecnologia, o Commercial Readiness Level, ele fala sobre o nível comercial da sua tecnologia. Ou seja, é, você está muito no comecinho da pesquisa. Você tem lá, você reconheceu um potencial comercial da tecnologia. Então, eu acho que isso aqui pode dar certo. Segundo nível é você formular um conceito comercial. Então eu tenho um conceito comercial formulado, que essa tecnologia, ela pode estar embarcada em um produto e ela pode aumentar a eficiência e ela pode gerar valor. Então esse é um conceito comercial que eu tenho. Isso é importante, tá, gente? As tecnologias de vocês, e eu vou ensinar isso lá no workshop 6.7, elas têm que ter uma tese financeira, entendeu? Então assim, eu tenho uma tese, deixa eu explicar para vocês um exemplo de tese financeira. Um exemplo de tese financeira é, eu tenho uma tecnologia. Essa tecnologia, ela será embarcada em um medicamento. Esse medicamento, ele tem uma eficácia de, sei lá, de 75%, certo? Com a minha tecnologia, eu consigo, neste medicamento, fazer ele chegar a 89%. Se eu consigo fazer esse aumento de resultado dele, por quanto a mais eu consigo vender esse produto? Ah, Wellington, eu consigo vender esse produto por X a mais na venda. A tua precificação vai ser fundamentada nisso, tá? Ela vai ser fundamentada no retorno de investimento que a sua tecnologia vai trazer. Legal que você gastou 2, 3 milhões de reais, mas no fim das contas, valuation, gente, valor de mercado, ele é sempre fundamentado em valor futuro. Valor futuro que a gente traz para presente, tá? Então, outro exemplo. Uma empresa não tem uma linha de produto. Ela vai adquirir a sua tecnologia e a sua tecnologia dá vida a um produto novo. Essa nova reserva de mercado que ele não poderia pegar vai trazer um retorno financeiro específico para ele. Então, você com a sua tecnologia, a gente vende ela justamente para pegar uma parcela do mercado que a empresa vai conquistar. Então, a tua tecnologia, ela precisa ter um potencial de mercado, porque se ela não tiver, ninguém vai comprar. Isso é fato. É óbvio, mas não é tão óbvio, tá? Por quê, tá, gente? Porque lá na precificação, a gente vai discutir sobre payback, tá? Então, vamos fazer uma conta besta aqui. Vocês chegaram para mim com a tecnologia de vocês e vocês falaram que vocês querem vender ela por 10 milhões de reais, certo? 10 milhões de reais. Eu vou até fazer uma conta aqui no cantinho pra gente pensar junto, ó. 10 milha. 10, tá, 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 tá. Aqui, ó. É por isso que você vai vender. Vender a tecnologia, certo? É, digamos que você vai desenvolver uma tecnologia que ela é engarrafada e ela vai custar, sei lá, R$ 25 do valor de venda. Vamos fazer uma conta besta. Então, assim, ó, é o produto, a venda unitária da sua tecnologia. Pensar que é um iogurte, por exemplo, lá. Iogurte. E é um iogurte que ele tem algum princípio ativo que faz ele ser muito mais caro que os outros produtos de mercado. Então, ele custa R$ 25, certo? Se eu for, gente, tirar custo de produção do produto, esse produto, que é um produto novo, ele provavelmente teria aqui uma margem de lucro para a empresa de o quê? 5%? 3%? 10% pós-industrialização ali, o que sobra no fim do dia pós-imposto? Vamos chutar que tenha 8% que seja. Então ela ganha R$ 2. Então, vamos pensar que por mês a gente vende alguma coisa perto de
10 mil unidades desse produto. Então, ó, 10 mil unidades são vendidas, ó, 10 mil unidades, certo? Então, eu estou falando que esse produto aqui vai me trazer 20 mil reais. 10 mil é pouco, Elton, a gente não vai se pagar nunca. Então vamos pensar, 100 mil aqui, ó. 100 mil unidades. Ou seja, se a gente for pensar que esse lucro de 8% é culpa nossa e é um produto que ele não tinha, isso vai representar um caixa novo para a empresa, eu tô falando que o tempo de payback é o retorno de investimento que a empresa fez na sua tecnologia, isso aqui, dividido por esse cabra aqui, ó, a gente tá falando que vai ser de 50 meses. 50 meses é igual a esse cara aqui, dividido por 12. Eu tô falando de um payback de 4 anos de retorno de investimento da tecnologia. Pensando que esse faturamento adveio do seu produto, da sua tecnologia. Ela não tinha a possibilidade de capturar esse dinheiro que está capturando. Entendeu? Então, durante 4 anos, a empresa roda, não tendo lucro, para pagar só a tecnologia que você vendeu para ela. Isso é praticável? Depende. Depende. Sabe por quê? Porque, primeiro, a empresa não vai começar vendendo 100 mil unidades por mês. Se é um produto novo, todo produto, gente, tem um tempo de alavancagem, né? De rampagem do produto. Então a empresa vai expor o produto, ele vai ter uma resposta comercial, vai fazer publicidade pro produto. Então a empresa, além da tecnologia, ela faz um investimento de aquisição, né? De aquisição de clientes para vender a tecnologia. Então, dito isso, e eu preciso que vocês tenham essa noção, porque é isso que baliza as negociações. E é isso que baliza o preço de vocês. Ah, Wellington, 10 milhões é muito dinheiro. Se a gente pensar que a gente está vendendo a tecnologia por 3 milhões, ó, eu tô falando de um payback de um ano, que seja. Então aí é um negócio que para a empresa é assustadoramente atrativo, né? É um payback muito curto, né, de tecnologia. A partir dali começa a dar lucro. Entendeu? Então isso aqui é a base da brincadeira. Quando a gente chegar no workshop de precificação, eu quero ajudar vocês a pensar nisso aqui, tá? Mas por hora, como esse não é a nossa pauta, a pauta é qual? É justamente entender que você precisa ter esse conhecimento que eu tô falando para vocês, para você conseguir sentar na mesa para negociar. E como que você faz isso? Usando uma tecnologia extremamente avançada, que os nossos antepassados usavam muito, que se chama conversar com as pessoas. Tá? Então o foco de hoje vai ser ensinar vocês literalmente a conversar com as pessoas. Tá? Porque tem um processo para você conseguir extrair essas perguntas, tanto do seu cliente quanto do seu possível transferidor de tecnologia, que vai receber a sua tecnologia, tá bom? Que temos no chat aqui? Ah, estamos 91 pessoas já. Olha como é que tá melhorando. Ó, coisa boa. Gente, pra quem chegou atrasado e não sabe, a Stephanie essa tá com a câmera ligada aqui, tá? Dá um tchauzinho, Stephanie. Pronto. Aí, ó. Pra quem não sabe, temos a Stephanie aqui. O que vocês mandaram? O Antônio Odenar perguntou qual que é esse programa de aceleração. Odenar, esse é um programa que a gente roda só Sebrae, tá? Ele é um programa de aceleração de startups da linha de startups do Sebrae. Tá? Então ele começou faz umas duas. Começou junto com o Prime. O Prime começou na quarta e ele começou na terça. Então foi junto. A Cristiane mandou um difícil. Gente, vai ficar fácil, tá? Assim, e a Cristiane não pode nem falar nada, que a Cristiane já tá no terceiro Prime já, Cristiane. Já era pra ter pegado. Já era pra ter pegado. Mas assim, gente, pra você que tá me ouvindo falar e tá em desespero, fique tranquilo, tem mais 15 workshops pra frente. Pra você continuar desesperado. Brincadeira. Pra gente conseguir desenrolar e explicar isso aqui bonitinho pra você, tá? Então fica tranquilo que vai ficando mais fácil com o tempo, tá? Eu não sei se a Sônia tá aqui. A Sônia é um bom case nosso, assim, que a Sônia acabou um workshop, gente, a Sônia do Fabi do HU da UEL lá. Eu lembro que, acho que é o Carlos que tá por aí, não tá? Eu acho que tem alguém do Fabi aí. Eu lembro que na primeira vez que ela participou do primeiro workshop, ela mandou um WhatsApp falando, Wellington, eu não entendi nada do que você falou. Aí depois, e hoje tá uma máquina, né? Tá transferindo, desenvolvendo tecnologia, tá. Ó, o Cláudio tá aqui, ó. Acho que, não sei se o Cláudio tá por aí. Mas assim, hoje tá uma máquina de transferência tecnológica. Então, fiquem tranquilos, gente. Vai dar certo. Relaxa que eu tenho um plano. Voltando pra cá, voltando pra cá, por onde que eu começo, Wellington? Hoje eu vou entregar a estrutura prática para isso aqui. A primeira coisa que eu preciso que você entenda, gente, é onde você está na fila do pão. E para você entender onde você está na fila do pão, eu preciso literalmente desenhar para vocês. Pensem o seguinte, tá, gente? A TRL vocês já dominam, então eu não vou explicar essa parte. Vamos falar de CRL.
Como que eu consigo humanizar a sua CRL? O nível da CRL, gente, que eu falei que o ideal é o 4 para começar, você começa uma pesquisa no nível 4. Ah, Wellington, mas eu comecei fechado em laboratório. Eu já vou te explicar os riscos disso, tá? Mas basicamente é o seguinte, até uma coisa, um parênteses, tá, pessoal? Não importa o que você tem. Se a Stephanie tá pensando em abrir uma startup, a lógica é essa. Se sei lá, a Catarine tá pensando em abrir uma startup, a lógica é essa. A lógica, tanto para transferência quanto para startup, é a mesma, porque você tá vendendo coisa no fim do dia, tá, gente? Na startup você vende produto. Na transferência tecnológica você vende know-how, você vende patente, você vende tecnologia. Então, em ambos os casos, é uma venda. É uma venda. E toda venda, gente, toda. Assim, até pra vocês pensarem na versão, a consideração mais filosófica das coisas. Pensa no último produto que vocês compraram. Pensa comigo aí. Espero que não seja uma coisa muito inútil. Pensa numa coisa, no último produto que vocês compraram. Beleza. Agora pensa comigo, gente, como que foi. Por que que você comprou? Por que que você comprou o produto? Você provavelmente comprou o produto porque você precisava de alguma coisa dele, porque de alguma forma ele gerou valor pra você. Exemplo, você comprou uma blusa porque a blusa fez você passar menos frio, né? Então você trocou o teu dinheiro por passar menos frio. Você comprou, sei lá, você trocou de carro porque você acha que o teu carro tá dando muito problema e você comprou um carro para se estressar menos. Sempre que você compra alguma coisa, você compra na maioria das vezes com um propósito, com um objetivo. A transferência tecnológica, gente, é igual. Nenhuma empresa compra uma tecnologia se ela não espera um retorno, um valor, um retorno de valor em relação à tecnologia. Entende? Então a gente tem que sempre pensar nesse retorno. Então, é muito difícil, gente, vender um produto para uma pessoa que ou não quer comprar ou nem sabia que precisava do produto. Então vamos por partes, até para vocês entenderem o nível onde nós estamos e para onde nós vamos. E eu preciso que vocês se achem nisso aqui, tá? Primeira coisa, tá, gente? Existe uma escala de validação. Quando a gente fala de validação de produto, a gente sempre fala que a gente tem que validar o produto e tal, mas como necessariamente essa escala acontece? O pior lugar do mundo, gente, para se começar um projeto, para transferência ou não, é trabalhar nesse início da régua aqui, ó, na parte vermelhinha aqui. Geralmente, e aqui as startups vão se achar bem nessa parte. Você desenvolveu uma tecnologia, gente, que você acha que é boa. Pensa aqui, ó, essa aqui que eu tô circulando, ó. Eu acho que isso é bom. O único indicativo, a única evidência que eu tenho de que alguém quer isso que eu tô desenvolvendo são vozes da minha cabeça. Então, assim, ó, é opinião. É a minha opinião, certo? Qual que é o próximo nível? O que que é melhor que a tua opinião? Melhor que a tua opinião é a opinião de alguém que tem experiência na área, que vocês se enquadram aqui, mais ou menos. Tá? Então vocês são pesquisadores, vocês entendem sobre tecnologia, vocês entendem da área de vocês, e a experiência de vocês em uma área específica faz com que a opinião de vocês tenha mais valor do que uma opinião de uma pessoa leiga, óbvio. Coisas que são muito engraçadas pra gente do Sebrae aqui, gente. Às vezes chegam uns caras aqui pra gente, chega uma criançada e fala assim: Ah, Wellington, tô querendo desenvolver uma startup no agro. O cabra não sabe nem de que lado que um pé de soja da soja, gente. E a pessoa quer abrir uma startup de agro. Aí você olha pra cara da criatura e fala: Cara, bicho, você tem certeza que é isso que você quer fazer mesmo? Porque geralmente é muito erro, é muita coisa que ele não sabe pra empreender. E é uma coisa que a gente não tem no caso de vocês. Então vocês dominam a área de vocês. Isso, obviamente, melhora a probabilidade de sobrevivência de vocês, do projeto de vocês. O que que é um próximo nível disso, gente? O próximo nível é o prejuízo ser um fato. Isso aqui, gente, é o que vai alimentar o pitch de vocês. Por exemplo, quando a gente pega o pitch do professor Gerson lá, e ele fala, por exemplo, lá que do Blood Age lá, que tantas pessoas sofreram acidentes e esses acidentes acabaram em uma fatalidade por falta de uma tecnologia específica que resolvesse o problema. Isso é o prejuízo ser um fato. Tá? Então, assim, é quando vocês vão pesquisar na área de vocês e vocês percebem, por exemplo, que a má refrigeração de proteína na exportação faz com que a gente perca X de reais em dinheiro. Tá? Então, isso é quando é um fato. Vamos pegar aqui, ó. Vamos abrir uma aba e vamos pesquisar. Ah, prejuízo na exportação de proteína Brasil problema. Gente, você tem que escrever igual um troglodita mesmo para dar certo.
Aqui, ó. Vamos lá. O principal motivo de prejuízo nas exportações de proteína do Brasil envolve recentes vetos da União Europeia, que excluiu o país da lista lista de autorizadas a exportar carnes, ovos e mel. Beleza. Por que foi o motivo do embargo? Falhas na comprovação e controle de uso de antibiótico na criação de animais. Vai bem de encontro com alguns de vocês aqui. Impacto: a exclusão de que atinge bois, aves, peixes, ovo e mel. Obviamente, gente, em algumas situações tem uma relação política aqui, né? Obviamente. Mas, tirando esses casos, você tem um problema realmente de regulamentação, você tem um problema do tipo de antibiótico que você utiliza, e isso é um problema real. Isso é um problema que é reconhecido. Aqui, ó. Isso tem um potencial de gerar 1,8 bilhão de prejuízo. Entendeu? Então, é esse dado que a gente quer. Então, se com a sua pesquisa você consegue comprovar que o problema que você resolve, ele é um dado prático, existe o problema e isso está validado que isso é um problema, é melhor que a sua opinião. Obviamente é melhor que a sua opinião. Qual que é o problema, tá, gente? O fato de você saber o que é melhor para a empresa não quer dizer que ela concorde com você. Eu acho que isso é um ponto bem importante, tá? Gente, pra quem trabalha, manda no chat um oizinho pra mim ali, gente. Pra quem trabalha com defensivo biológico aí. Quem trabalha com defensivo no geral, tá? Pra gente conversar. Ou trabalha com solução pra agro. A gente tá nessa brincadeira aqui há um tempinho já, tá, gente? Então, meados de 2012, 2012 não, 2018, 2017, a gente já tava batendo muito com essa coisa de usar defensivo biológico, defensivo com base herbal e tal, pra parar de usar sintético. Né? Então a gente já tinha isso porque a gente sabia, né, que ia entrar regulamentação mais chatas, que ia atrapalhar na exportação, que a gente tem um impacto em saúde que é importante. Então a gente já falava muito de defensivo biológico, né? Agora a gente está indo já na linha dos defensivos moleculares, né? Mas a gente falava de defensivo biológico lá atrás, né? Gente, quando a gente chegava para negociar com as empresas, e vocês sabem de qual empresa eu tô falando, é, para oferecer defensivo biológico, a gente, cara, eu quase apanhei em algumas reuniões, assim, cara. Porque não é de interesse dos caras, porque eles vendem químico. Eles não têm interesse nenhum em adquirir um biológico. Então aqui tem um degrau, gente, importante, que vocês têm que cuidar, que é, para a empresa que você quer transferir, ela sabe que ela tem um problema? Ela sabe realmente que isto é um problema para ela? E ela tem vontade de resolver? Então, você ter uma opinião é legal, mas não vale muita coisa. Você ter uma opinião embasada é legal, mas ainda está muito distante do mercado. O mercado reconhecer que isso é um prejuízo é bem legal, já é bem bacana. O cliente saber que o problema existe, ele reconhecer o problema é excelente. O cliente buscar formas de solucionar é maravilhoso, gente, porque assim, ó, pensa comigo. Vocês são muito bons. A tecnologia é excelente de vocês. Vocês são bem formados, vocês são boas equipes. Eu não tenho dúvida em relação a isso. O nosso desafio é se esse cliente, se essa empresa, ela tá buscando por uma tecnologia e você tem a tecnologia, o nosso trabalho é comercialização, gente, não é desenvolvimento mais. O nosso trabalho é venda, entendeu? Como que eu sei se a empresa está buscando pela tecnologia? Mais uma vez, você vai pegar, por exemplo, vocês do agro aí, eu vou pegar e vou colocar aqui, ó, Open Innovation Bayer. Inovação aberta da Bayer. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Vamos abrir esse cara aqui, ó. E aí, vocês vão abrir aqui e eles vão falar, ó, os principais desafios da agricultura moderna que concentram o nosso foco atualmente. Gente, é literalmente a Bayer falando pra você o que que ela quer comprar. Você não precisa ir na mãe de Ná, você não precisa de cartomante, é só você abrir e não inventar moda. Então aqui tem, ó, monitoramento e resistência, futuras ameaças da agricultura, agricultura digital. Gente, pra quem trabalha com agro, vocês sabem que assim, a gente tem um problema de resistência, a gente tá tendo cada vez mais um problema com bactérias e afins. Então tem um monte de coisa pra gente levar em consideração aqui, sabe? Então, eles estão dando já ó, sistemas automáticos de monitoramento online. Aqui não aparece, gente, mas a aplicação de defensiva é uma coisa que tá muito em voga também. Tem muita gente falando assim, legal, você desenvolveu um defensivo ultra profissional, na TRL, na tua placa de Petri, tá voando. E a aplicação desse troço?
Porque lá no campo não vai ser você pesquisador que vai aplicar. Quem vai aplicar é um cara que, cara, tá misturando você com qualquer outro defensivo químico, né? A tua eficiência vai para o espaço. Então, você tem monitoramento, você tem digital farming, você tem estratégias combinadas de proteção, que é o que eu falei um pouco, que é o produto embarcado. Então, assim, aqui tá a solução. Se você pegar, gente, ó, Open Innovation Corteva. Ó, Corteva AgriScience Open Innovation. Aqui, gente, ó, interesses que a Corteva tem está escrito no site dos caras. Então, literalmente, a validação que vocês estão procurando tá por aqui, tá? Então, quando eu sei, ó, falando sobre níveis de validação, como eu sei que o cliente está buscando formas de solucionar? Ele vai falar na sua cara, tá? Ele vai falar e ele vai estar procurando. A busca dele deixa rastro. A partir daqui começa o nosso problema, tá, gente? A partir daqui começa o nosso problema. Por quê? Porque daí, o que que é melhor que um cliente buscando uma solução? É o cliente comprando uma solução de alguém. Então, vocês conhecem laboratórios, vocês conhecem empresas que compram tecnologias de pesquisadores no mundo inteiro. Se tem alguém ofertando produto que é o teu concorrente, é excelente, porque prova que você não tá maluco e tem mais gente querendo fazer a mesma coisa que você. Então, a existência de concorrentes, startups que estão aqui, tá, gente? Primeiro, ter concorrente é bom. Segundo, se você chegar pra mim no pitch, você vai, gente, vai chegar pra mim assim, um pitch num anjo inovador da vida, num centelha, eu vou acabar pegando um pitch teu na mão assim. E vai chegar no slide de concorrente, e você vai colocar assim: Wellington, não tenho concorrente. A missão da minha vida, gente, vai ser achar os 8 indianos e os 15 chineses que estão fazendo a mesma coisa que você. E eu vou te mandar no Excel esse troço na hora que eu for zerar a tua nota, tá? Então, assim, é importantíssimo, gente, que vocês façam uma pesquisa de mercado direito. E principalmente, se não tem nenhum concorrente no que está fazendo, das duas, uma, gente. Ou a tua ideia é genial, ou você só não sabe, ou todo mundo morreu antes de você. Tá? E isso pode ter acontecido. Já aconteceu com a gente da startup chegar aqui e falar: Wellington, não tenho nenhum concorrente. E eu fui pesquisar e eu achei, pô, um quebrou em 2012, o outro quebrou em 2015, o outro quebrou em 2018. Então, é aquela teoria da floresta negra, assim, tipo assim, todo mundo que veio antes morreu. Então, porque o negócio é inviável em algum nível, por regulamentação, por timing de mercado e afins. Então, é importante, gente, que essa pesquisa de grupos de pesquisa e pesquisadores que fizeram ou tentaram transferir antes de você é importantíssimo. E por isso que existir um concorrente vivo é essencial, porque prova que vocês, né, têm mercado para todo mundo, tá? Então, prova que tem fit, né? Existe um mercado para trabalhar. Recapitulando, primeira coisa que eu preciso descobrir, se o problema existe. Como que eu sei que o problema existe? O dado é um fato do problema, o cliente sabe do problema e ele está buscando resolver. O cliente leia a empresa a qual você vai transferir a tecnologia. Esse é o melhor dos mundos, tá? Como que eu sei que existe um mercado para você transferir essa tecnologia? A empresa está encontrando pessoas e está negociando com grupos de pesquisa parecidos com você. Isso aqui é essencial também, tá? Gente, nada que você jogar no cloud. Ó, vou ensinar um hack para vocês aqui. Vocês vão abrir o cloud, gente. Vocês vão colar no cloud a tua tecnologia. E você vai pedir pro cloud encontrar os contratos de negociação semelhantes ao teu. Ele vai devolver todos os contratos para você, gente. É igual humanos, ele devolve os contratos. Então, quando eu vou negociar, gente, e é bem legal fazer isso, inclusive, eu já sei qual tipo de acordo a empresa já topou. Então, semana retrasada que eu tava viajando, eu fui fazer uma negociação com uma empresa, e quando o cara foi fazer a proposta pra mim, eu falei, cara, eu quero a mesma proposta que você fez com fulano. Aí ele ficou olhando pra minha cara, assim, tipo, como que eu sabia o valor da proposta? Vocês sabem que em junta comercial, em CAD, tem estado aberto, né? Então você sabe já o valor para precificar, você sabe o que a pessoa está acostumada a fazer. Então esse dado aqui é essencial, ajuda muito a negociar, tá? E por fim, não menos importante, é a gente colocando a cara na mesa de mostrar a tecnologia de vocês e conseguir uma primeira reunião. É a gente fazer uma prova de conceito, fazer um teste, né, uma POC. E por fim, você conseguir efetivar a transferência tecnológica. Vocês, gente, nesse momento, o que eu quero que vocês entendam? Vocês estão em algum lugar nessa linha. Não importa se é um pesquisador transferindo ou se é uma startup. Em algum lugar vocês estão. Eu imagino que uma grande parcela de vocês está nesse começo aqui, ó. Não tem um dado de mercado que corrobore isso. Os mais maduros, que eu imagino que sejam uns 20% de vocês aqui, provavelmente, já estão um pouco mais avançados em relação a parceiro. Mas provavelmente muitos de vocês ainda estão nesse começo dos 3 primeiros quadradinhos.
Isso não é problema. A questão é que a partir de agora a gente tem que seguir nessa linha. Por quê? Porque quanto mais nessa linha você tá, menor é a sua credibilidade para uma transferência, maiores são as chances de erro de vocês e menor é o valor da sua tecnologia. Quanto mais para cá você tá, por menores valores você vai negociar porque você vale menos, literalmente por questão retorno-risco, tá? Importante, tá, gente? Geralmente, quanto maior é o risco sobre a tua operação, menores são as chances de você captar um investimento, seja por um edital como Prime, ou seja por uma captação privada ou uma transferência tecnológica, tá bom? Importantíssimo isso aqui. Temos dúvidas por enquanto, gente? Querem perguntar alguma coisa? Estão conseguindo entender? Eles estão muito quietinhos hoje, gente. Estavam mais falantes nos últimos dias. O que Não que dá temos aqui? tempo, Wellington, não dá tempo. Tô brincando. Muito bom. A Jaqueline mandou aqui, ó. Eu tenho vários concorrentes. Muito bom, Jaqueline. A Jaqueline tá acostumada comigo já. É o terceiro programa que a Jaqueline roda comigo. Já tá acostumada com as ameaças já. Totti, agro, proteína animal, substituição e erradicação de agentes biológicos no processo de engorda de suínos, aves, bovinos, caprinos, peixes. Exato, gente. Esse tipo de problema aqui é uma coisa que vocês acham bem fácil nos Open Innovations, né? No geral. Então, talvez um dever de casa para vocês fazerem, gente, é fazer aquilo que eu fiz. É você pegar umas 3, 4 empresas e jogar no Google ali Open Innovation e o nome da empresa e ver o que eles estão interessados. Se eles estão interessados em coisa na área de vocês, gente, show! A gente já tem uns 20% do jogo tá começando a ficar ganho para vocês já. E é isso aqui mesmo, tá, gente? É um processo, tá? É um processão. Então é um processo que a gente vai evoluindo. Ninguém começa nessa ponta de cá, tá, gente? A gente sempre começa tipo, nossa, tive uma ideia. E aí você vai evoluindo. O importante é você entender que tão importante quanto avançar a TRL é avançar aqui. Isso aqui é a escala de CRL. Ó, se vocês olharem e compararem uma coisa com a outra, é a mesma coisa. Ó, é a mesma coisa. É pesquisa, é conversar, é validar, é ver que tem mercado, é a mesma coisa. Perfeito? Perfeito. Então, o Pericles perguntou alguma coisa aqui. Wellington, você gosta de usar o Cloud? Já testou o Cloud Cowork? Entrando no bloco inteligências artificiais aqui, gente. Eu tô usando. Eu uso umas 4 IAs ao mesmo tempo, tá? E eu uso para coisas distintas. Então, assim, se vocês estão usando IA para pesquisas complexas, para atividades complexas, eu aconselho que vocês usem o Cloud. Tá? O Cloud é assim, mesmo no gratuito, ele é infinitamente melhor que todas as outras IAs. O problema é que o Cloud tem o problema de travar, né? Então ele gasta o número de token e ele trava e ele tem uma janelinha de 5 horas, ele te trava e ele volta a funcionar em 5 horas. Eu uso o Chat GPT ainda como a IA de dia a dia. Então, a IA de besteirinha, que eu pago lá 100 no plano mais barato, e eu fico usando porque daí eu tenho a memória dela salva e eu uso ele para gerar prompt nas outras IAs. Então, assim, eu uso muito o Chat GPT. O Cloud, sempre que o bicho pega, eu uso o Cloud, né? Sabendo que o Cloud eu vou usar 10 minutos ele vai travar e voltar depois de 5 horas. O pago não muda muita coisa. Para atividade complexa, ele vai continuar morrendo do mesmo jeito. Ele só vai demorar um pouco mais para morrer. Se você quer uma solução mais barata que o Cloud, o Codex está interessante. Eu faço bastante coisa no Codex, então o Codex dentro do ChatGPT é legal. E geração de imagem é indiscutivelmente o Nano Banana dentro do Gemini. Tá? Então hoje eu tô com essa configuração. Eu voltei a testar o DeepSeek porque essa versão dele de 4.0 é bem legal. Parece que saiu uma versão bem parruda faz umas 2 semanas mais ou menos. Tá? Então assim está o meu portfólio de usos de IA. Mas eu vou dizer para vocês que eu estou usando muito mais o Cloud hoje, tá? Hoje é o Cloud. Beleza? Sem mais dúvidas, gente? Então, O seguiremos. Everton, Pode perguntar. Jaqueline, com a aula de ontem e a aula de hoje, assim, eu tô com só uma dúvida. Eu estou reduzindo bem os serviços da Connect Agrotech para Ótimo. validar, né? Uhum. Estou enxugando bem e vou validar com o mínimo tecnologia possível. Perfeito. E agora a minha visão para o investidor, para o programa de pitch, essas coisas. Eu posso seguir o mesmo padrão que eu seguia com todos os serviços, ou é melhor também reduzir?
Olha, eu vou te falar que assim, ó, Jaqueline, isso é uma coisa boa pra todos vocês, tá, gente? Foi uma pergunta legal que ela fez. Quanto mais complexa for a tua explicação, quanto mais grande, quanto mais complexo for a solução, mais difícil é de vender ela. Não importa se você é uma startup ou uma transferência tecnológica, tá? Por quê, tá, gente? Como que eu gosto de fazer? Deixa eu abrir uma janela em branco aqui pra gente conversar. Pera lá. Aqui, ó. Ah, na próxima tá em branco. Aqui, ó. Deixa eu passar pra próxima aqui pra explicar um negócio pra vocês. Assim, ó. Deixa eu pegar o meu lápis aqui de volta, a minha caneta. Aqui, ó. Assim, gente, ó. Aqui tem um risquinho mais grossinho. Deixa eu pegar uma caneta laranja aqui. Assim, ó. Ah, legal. Show. Quando você vai vender um produto, seja uma empresa ou seja um cliente final, a gente tem uma coisa, sendo bem nerd agora, tá? Tem uma coisa, gente, que é a racionalidade limitada do agente. O agente ao qual você está negociando, ele tem racionalidade limitada. Todos nós temos racionalidade limitada. Ou seja, você vai chegar e vai fazer uma proposta para esse bicho de um produto, certo? O teu cliente que está aqui, ó, ele vai entender partes do que você explicou. Por mais que ele seja técnico na área, ele vai entender partes do que você explicou. Então, se você chega com uma ideia e você começa a explicar que teve, eu tenho essa ideia, que tem esse recurso, que tem esse recurso, que tem esse desdobramento, que tem esse desdobramento, parece que você tem uma solução melhor, mas no fim do dia, essa pessoa aqui, ela vai entender, ela tá procurando, geralmente pela solução de um problema dela. Então, geralmente ela quer uma coisa dessa. E é uma questão quase Pareto, tá, gente? Nos produtos, você tem às vezes 10 recursos para o usuário usar 2. Tá, então isso é bem importante. Então, como que eu gosto de fazer, tá? Aí é a opinião do Eliton mesmo. Eu gosto, gente, de sempre fazer uma promessa para poder cumprir outras. Então, eu faço uma promessa, eu cumpro a promessa e automaticamente eu ganho o direito de fazer outras promessas. Então, quando você. O meu estilo de negociação é o seguinte, ó. Apaga todo mundo aqui. Primeiro, eu sei que esta pessoa que eu tô negociando, ela quer isso aqui. Ó, ela quer essa tecnologia aqui, certo? O que eu gosto de fazer para negociar? Eu vou e eu pego e eu ofereço para essa pessoa essa tecnologia que resolve esse problema. Tá? Mais uma vez, porque esse agente tem uma racionalidade limitada. E mesmo desse produto aqui, ele não vai entender o produto inteiro. Então eu entrego um bloco de informação menor. Quando Então, eu deixa eu ver se eu falo. entendi, Pode Wellington. falar. No caso, meu caso, né? Sequestro de carbono. Aí eu vou vender a ideia. Eu vou precisar de várias tecnologias para poder fazer essa informação de sequestro de carbono. E eu tenho, então, resumir para ele. Eu não vou falar tudo que eu vou usar, eu vou simplesmente falar: olha, eu faço isso que vai gerar essa informação do sequestro de carbono, é isso? Exatamente. Gente, lembrem, a pessoa que está negociando com você, ela raramente é técnica e ela raramente não entende o que está falando. Tá? Então, assim, muitas vezes ela não. Se ela fosse tão especialista quanto vocês são na área, ela já estava fazendo o que estão fazendo. Então, geralmente, o que você vai fazer? Você vai pegar e explicar a tua tecnologia e você vai explicar uma vertente dela. Então, eu tenho o sequestro de carbono e tem essa linha que é a linha mais eficiente que eu quero vender. Então, essa é uma boa negociação. No momento que você apresentou isso aqui, gente, eu sempre gosto de, na apresentação de vendas que você faz para a empresa, falar: olha, isso aqui é o meu carro-chefe, isso aqui é o que funciona, isso é o que eu quero te vender. Porém, todavia, contudo, eu tenho uma visão de futuro aqui que a gente pode negociar, que são esses outros produtos aqui. Eu não gosto de chegar explicando tudo antes para a pessoa, porque a chance da pessoa não conseguir absorver nenhum das minhas explicações e ela ir embora não entender nada que eu fiz é muito grande. Tá? Então, é sempre bom você deixar a ideia reduzida para explicar, e aí você explica o resto como desdobramentos, tá? Desdobramentos, outras funções, mas é sempre bom você ter em mente o que exatamente você quer validar. Não dá para validar tudo ao mesmo tempo. Tá, não dá, impossível. Então, esse movimento que você tá fazendo, Jaqueline, de enxugar a explicação para ela ficar mais clara e não jogar fora o resto, mas colocar o resto todo agrupado num lugar que você fale: olha, a gente tem essas outras possibilidades aqui também, mas meu carro-chefe é esse. Tá? Mas, Até Wellington, porque. Pode falar. eu também passei a perceber que quando eu criei um mapa mental de todos os serviços,
E em vez de eu enviar o pitch e enviar o mapa mental, eu consegui ter mais sucesso na informação, entendeu? Exato, exato. Então, e é por isso, gente, que eu tô explicando essas coisas que são bem difíceis aqui no Prime. Vocês perceberam que ou eu tô desenhando ou eu tô com um monte de coisa no slide. Então é a mesma coisa, é bem proposital, porque você tem que, pra você conseguir condensar tanto dado desse jeito, a gente tem que dar uma humanizada no negócio. Às vezes, e gente, e aqui fica uma dica pro pitch do Prime, tá? Às vezes chega pra gente uns pitches assim, que eles são muito techniquez, mas muito techniquez. Então a gente tem que fazer uma versão ali palatável, sabe? Pensa assim, você tá fazendo uma matéria para explicar num globo rural da vida. Então você não vai entrar tão a fundo na tecnologia. Até porque, gente, tanto a pessoa do P&D quanto os avaliadores, muitas vezes eles não têm essa capacidade técnica de avaliar. Então a gente tem que dar uma humanizada no que a gente tá falando, tá? Então, este parênteses. Ah, o Vitor perguntou se teve workshop ontem. Não do Prime, tá, gente? Do Prime continua sendo aquela mesma grade que tá no edital, tá? E aquela grade que eu mostrei no primeiro slide. Os workshops de terça-feira são de outro programa. É do Acelera Validação, que é do Sebrae, tá? Não tem nada a ver com vocês. Fiquem tranquilos. Mantemos nossos workshops nas nossas quartas-feiras, mesmo horário. Deixa eu apagar isso aqui pra gente voltar a conversar. Lá, 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 lá. Sim, eu tô pagando um por vez porque eu não sei apagar tudo de uma vez só. Pronto, foi. Vamos lá. Então, gente, primeira coisa. Wellington, entendi. Eu tô nesse limbo aqui. Eu entendi que eu tô em alguma posição aqui dentro dessas. E eu preciso validar. Eu preciso caminhar em direção do cliente. Por onde necessariamente eu começo? Pelo processo que eu vou mostrar agora, tá? Gente, só um parênteses. Agora que eu vi que é 4 e 6, vamos fazer um breakzinho pra vocês conseguirem ir no banheiro, pegar uma água, dar uma respirada, dar um grito na janela. E a gente volta. A gente volta 4 e 15 ali, 4 e 16, pode ser? Então, dei uma corridinha no banheiro lá, pegar uma água, tomar um café, pegar um café. E a gente volta daqui 10 minutinhos. Pode ser? Então, corram, pessoal. Resumo recorde. Pronto. Queridos, vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela de volta pra gente continuar. Então, gente, a gente parou aqui, tá? O que que a gente quer? Vocês se recordam, e se vocês leram o edital, vocês já pegaram isso também, que na segunda fase do programa, a gente pede que vocês tenham um memorando de entendimento com uma empresa. O que que é esse memorando de entendimento? É uma carta, é um documento, é um termo que a empresa não é nem se compromete, porque se comprometer é muito forte, assim. Ela acena que tem interesse em colaborar com a sua tecnologia. Para que isso aconteça daqui até lá a segunda fase, a gente tem que começar a alinhar esse canhão de vocês. Então pensem assim: hoje vocês têm uma hipótese de tecnologia que vocês podem transferir. Mais uma vez, tá, gente? Vocês estão em fases diferentes. Então, alguns de vocês já conversaram com empresas, alguns de vocês nunca conversaram com empresas. Então, entendendo no geral, se você está aqui e você ainda não transferiu, você tem uma hipótese de transferência. Até que ela se concretize, você tem uma hipótese. O que que a gente precisa para fazer essa transferência? Para que a transferência aconteça, para que a gente tenha um bom negócio, para uma boa negociação para pôr na mesa, a gente precisa de validar se o problema que você quer resolver existe. Lembra, a empresa só vai comprar a sua tecnologia se ela realmente aferir que tem um problema que a sua tecnologia resolve. Como que você consegue aferir se o problema que você quer resolver existe? Primeiro, entendendo, conversando com os envolvidos. Segundo, entendendo o contexto em que o problema está imerso, tá? Dito isso, é entender se a empresa tem o problema e como que esse problema se dá, tá? Como que ele acontece. Exemplos de negociações passadas nossas aqui, tá, gente? Vocês vão descobrir o tamanho do abacaxi que vocês estão se metendo no momento em que vocês começam a conversar com a empresa. Porque, como eu falei, tem uma questão de contexto que é importante. Por exemplo, se a gente está falando de defensivos, por exemplo, agrícola, né? Gente, o defensivo, ele tem a sua eficiência, legal?
o quanto ele consegue combater algo ou não. Ele pode ser um indutor de resistência ou ele pode literalmente combater o problema, né? Ele pode ser preditivo que você passa e ele fica na plantação. Geralmente os químicos são, né? Você passa, ele tem uma durabilidade muito maior. Se eu tô falando de biológico, ele tem um tempo, um ciclo de vida muito menor e eu preciso aplicar quando a praga está. Eu não aplico um biológico, na maioria das vezes, né? Quando não existe praga. Então, vocês já perceberam que só aqui tem uma questão de N intervenientes que impactam na tua solução? Eu tenho o tempo de aplicação, eu tenho pH de solo, eu tenho o molho que vai ser aplicado, né? Com quais outras coisas esse defensivo vai ser aplicado. Eu tenho o bico do aplicador, se ele vai ser efetivo e pegar na planta inteira ou não. Eu tenho a temperatura, eu tenho a cultura. Então, assim, eu tenho N intervenientes no meio do caminho. E vocês vão perceber isso no momento em que vocês forem negociar, porque vocês vão ser questionados de algumas coisas. Por exemplo, olha, qual que é a eficiência por galão, né? Quanto que é o custo por galão? Quanto que é o custo por litro disso? Qual que é a taxa de eficiência que você tem? Então, essas coisas lhe serão questionadas na transferência. Então, o foco nosso dessa atividade de hoje é justamente chegar para negociar com as empresas sem negociar com elas. É fazer elas falarem para a gente o que elas querem para a gente conseguir montar o nosso pitch de vendas. Como que isso funciona? A gente vai literalmente conversar com os envolvidos no problema, ou seja, quem tem o problema ou quem vai negociar com você, quem vai comprar a sua tecnologia, e a gente tem que entender o contexto em que o problema está imerso. Essas duas coisas, gente, vão dar condições a gente montar uma boa negociação. Essas duas coisas aqui, tá? Como que você vai fazer isso? A melhor, gente, maneira de conseguir chegar a essas informações que vocês precisam é entrevistar. Eu não tenho dúvida nenhuma. Se vocês fizerem o processo, como eu vou explicar para vocês agora, a ideia, o projeto de vocês, ele vai mudar. Ele vai mudar daqui da semana que vem. Ah, ué, então, mas eu descobri coisas que eu não consigo mudar porque já tá na minha patente. Vida é assim, melhore pro próximo ano. Mais sorte na próxima patente. Todo ano do Prime acontece isso, tá, gente? Da gente fazer o processo de validação e durante as entrevistas, durante as conversas, a gente perceber que a tecnologia tem alguma coisa que tá fora, né? Ou ela tá meio fora, ou a tecnologia deveria ser de outro jeito e teria que ser modificada. A gente não consegue mudar essa altura do campeonato. Então é entender que, pelo menos você tá descobrindo isso agora, tá? Mas eu tenho certeza absoluta que em algum nível, se você fizer isso certinho, duas coisas vão acontecer. Uma, você vai estar muito mais perto de uma transferência, ou muito mais perto de vender o teu produto. Duas, você vai encontrar possíveis erros que você não tinha enxergado, ou possíveis problemas que você não tinha enxergado. Como que a gente faz isso, tá, gente? Primeira coisa, eu quero que vocês conversem com possíveis clientes nessa semana. Sejam clientes B2C. Então, agora vamos dividir vocês, tá? Se você que está aqui é um pesquisador e quer transferir uma tecnologia, você vai conversar com a empresa. Você vai definir um ideal customer profile, um perfil ideal de empresa. Se for empresa ou se for governo, tá, gente? Momento sopa de letrinhas. B2B, você vendendo para empresa. B2G, você vendendo para governo, tá? Então, isso é o ICP, o Ideal Customer Profile, o perfil ideal do seu público, tá? O ICP, gente, na maioria das vezes, por exemplo, eu vou negociar com uma Bosch. Com quem que você vai falar na Bosch? Você não vai falar com o dono da Bosch. Você não vai falar com o VP América do Sul da Bosch. Você provavelmente vai falar com alguém de inovação aberta, no mundo ideal. Ah, Wellington, consegui falar com um diretor de produção. É bom? É, mas não é ele que te compra. Quem te compra provavelmente vai ser o departamento de P&D e de inovação. É alguém em P&D que vai abrir a negociação para você. E geralmente vai ser o diretor de P&D ou o diretor de inovação que vai comprar a tua tecnologia. Então, para vocês que estão querendo negociar com empresas grandes, gente, não adianta você falar com gente de baixo escalão. Eles não apitam nada e não vão te levar para frente. Então, sempre que você vai negociar com empresa, importantíssimo, você nunca vai conversar com uma pessoa só. É muito raro você conseguir chegar na pessoa que é a pessoa que vai bater o martelo, entendeu? Então, por isso, quando vocês definirem o perfil da empresa que vocês querem negociar,
Sempre tem duas pessoas que você quer mapear, pelo menos duas pessoas. A pessoa que vai influenciar a compra e a pessoa que vai decidir. Exemplo, tá? A gente estava negociando com uma empresa, a gente conseguiu o contato de uma pessoa do P&D, de um coordenador de P&D. A gente fez a reunião com o coordenador de P&D, falando de porte, tá, gente? Porte da empresa. Empresa com porte de, sei lá, de 400 funcionários mais ou menos. Não é uma empresa grande, uma empresa média para pequena, tá? Mas que movimenta muito dinheiro. A gente falou com um gestor com um coordenador de P&D, falou com uma pessoa, um pesquisador do P&D. Esse pesquisador do P&D marcou uma reunião entre a gente e o coordenador do P&D. O coordenador do P&D gostou da ideia e ele levou a gente para conversar com o CEO. Então a gente subiu a nível do CEO, porque quem define numa empresa de 400 funcionários é o CEO nesse tipo de negociação, até porque é uma negociação cara, né? Não é comprar um bebedouro, é comprar uma tecnologia que vai desembolsar ali 2, 3, 4, 5 milhões de reais. Entendeu? Então, a depender do porte da empresa que você vai falar, esses papéis mudam. E é importante que você mapeie isso, tá? Então, esse mapeamento de quem decide a tua negociação e quem influencia na negociação é importante. Se você tá entrando, gente, esse influenciador, ele for muito de baixo escalão, é possível que ele não consiga te levar pro decisor, tá? Então, é bom mapear sempre os dois, porque é difícil chegar direto no decisor. É muito difícil. E aí, gente, usem as armas que vocês têm. Entrem nos sites de inovação aberta das empresas, usem os alunos que vocês têm que estão empregados nas empresas para indicar vocês para um contato lá dentro, usem os canais que vocês têm. Tá? Então agora é a hora da esperteza de vocês em conseguir chegar. Por que que vocês não têm esses canais já desenvolvidos? Porque muitos de vocês, assim, não participam nunca participaram de feira, não estão em exposição à tecnologia, então vocês estão fora do radar das empresas, as empresas não vão vir atrás de vocês, é muito raro isso acontecer. Então é importante que vocês comecem a se colocar na linha de tiro. Aqui no Prime com a gente tem N professores que são muito bons nisso, né? A professora Edmilton, o professor Gerson, que tá mostrando bastante a cara, né? A professora Renata, a própria Sônia, né? Então, tem um monte de professores aqui que já participaram do programa e que são muito bons em se colocar na linha de tiro ali para conseguir pegar contatos. Eu aconselho que vocês vão nessa linha, porque esse exercício, que é o coração do processo, ele vai ficar cada vez melhor, mais fácil. Agora falando para vocês que são startups, tá, gente? Para vocês que são startups, vocês vão diretamente conversar com quem é o possível público de vocês. Tá, então olhem direto para o público comprador. Quando eu tô falando de startup aqui, gente, eu tô falando de gente que quer abrir o CNPJ e quer vender produto. Para vocês, é essencial que vocês façam esse exercício. Vocês vão sentar, vão procurar clientes e vocês vão conversar com esses clientes. Ambos, pesquisadores de transferência tecnológica e startups, precisam conversar com pessoas nas próximas semanas. Nas próximas 2 semanas vocês vão ter de prazo. E tem 2 exercícios que vocês vão fazer pra gente, que eu vou passar para ajudar vocês a organizar a cabeça em relação a isso aqui. Tá? Então isso aqui é um ponto de partida e é um exercício valendo, tá? Dito isso, como é que você vai definir o teu público, gente? Porque não adianta pra mim, eu não consigo ter assim tal qual uma pesquisa acadêmica, eu preciso que vocês não contaminem esses dados, né? Então, Wellington, eu falei com uma lavanderia de Cascavel, que tem 10 funcionários, eu falei com a Frimeza, que tem 4.000 funcionários na planta, e eu falei com, sei lá, com um supermercado que tem 20 pessoas trabalhando pra eles. Eu não consigo validar assim. Por quê? Porque são públicos muito diferentes, tá? Então o que que eu preciso? Eu preciso que vocês definam um alvo. Quanto mais bem definido é o alvo de vocês, mais fácil vai ser para vocês fazerem a transferência tecnológica de vocês. Então, para tal, eu preciso que vocês definam o alvo, entendeu? O nosso objetivo é entrevistar as pessoas para conseguir informações para ver se o que a gente está fazendo faz sentido e para já começar um namoro. É isso que a gente quer. Por que porta que a gente começa isso? Definindo quem é o alvo, tá? Esse alvo, ele vai ser definido tanto para perfil de empresas para transferência, quanto perfis para clientes finais por dados de segmentação, por variáveis de segmentação. Essas variáveis de segmentação, elas podem ser distribuídas em algumas categorias. Por exemplo, variáveis demográficas, né? Idade, gênero, sexo e por aí vai.
Variáveis geográficas, em que país a pessoa tá, em qual cidade a pessoa tá, qual que é o recorte geográfico que você vai trabalhar. Psicográfico, o que que essa pessoa acha, o que que ela acredita, como é ela com ela mesma. E o perfil comportamental, que é o que ela faz. Pode ser, gente, pode ser complexo conseguir entender perfil psicográfico das pessoas, mas é importante que vocês, startups, façam isso, tá? Vou dar um exemplo de por que isso é importante, tá, gente? Primeira coisa, por que o perfil demográfico é importante? Você não vai vender para o mundo inteiro. É triste, eu sei que é triste falar, você vai ter uma dorzinha de cotovelo agora, mas você não vai vender para todo mundo. E vocês da transferência, obviamente, vocês precisam dar um tiro só, né? Você tem que achar uma empresa e transferir para uma empresa. Você não vai vender para 10 empresas, a menos que você licencie sem exclusividade, mas é muito raro isso acontecer, inclusive. Então você quer uma empresa para acertar. Então é importante que você faça um recorte de empresas parecidas para ver qual delas pode comprar a sua tecnologia. E mais uma vez, quanto mais empresas você conversar, mais opções de negociação você terá. Isso é importante, tá? Agora, para você, gente, que quer vender para cliente final, você não vai pegar 100% de share de mercado. Share de mercado, gente, é a participação do mercado mesmo. Não existe empresa nenhuma na face da Terra que tem 100% de share de mercado. Tirando monopólios, né? Por exemplo, eu tenho o monopólio da Copel. É um monopólio estatal, monopólio de uma empresa que é um monopólio definido por características do segmento, que é infraestrutura. Eu não consigo começar uma hidrelétrica e eu não consigo usar o cabeamento que eles têm, tirando compra de mercado livre de energia, mas é um monopólio estatal. A maior parte do share de mercado é deles, entendeu? Então, você não pega 100% de participação. Wellington, me prove isso. Te provo. Prova agora. Vamos abrir uma aba aqui e vamos colocar aqui, ó, share de mercado Nike. Ó, o share, gente, de mercado da Nike tem uma imagem que é bem legal aqui de marcas de tênis. Share mercado, marcas. Aqui, ó, esse aqui, ó, sneakers. Aqui. Cadê? Tem essa imagem aqui, ó. Deixa eu abrir numa nova guia para vocês verem bonitinho maior. Tá ruim a resolução, gente, mas basicamente aqui mostra a participação de mercado. Dá um Ctrl 0 aqui. Da Nike, da Adidas e afins. Se vocês pegarem para ver aqui, tá ruim de ler, mas nenhuma delas, o share de mercado ele é distribuído entre um monte de empresa. Entendeu? Então são várias empresas que dividem. E é muito raro uma empresa ter mais do que 30% de share de mercado, 40% de share de mercado. Então, para você que é startup, primeira coisa que você tem que entender, gente, você não vai pegar 100% do mercado. Fato, tá? E principalmente, se você começar tentando vender para todo o mercado, você invariavelmente não vai ter sucesso porque você vai diluir a tua verba de venda. Então, o ideal é que, como a gente tem pouco dinheiro, a gente tem que ser assustadoramente assertivo no canal que a gente vai procurar e no perfil que a gente vai procurar. Então, por isso que vocês, pesquisadores e startups, sempre vão tentar escolher pela empresa que tem a maior probabilidade de converter. Tá? Qual empresa tem a maior probabilidade de aceitar uma proposta de vocês. Tá? Volta para cá. E para isso, a gente vai definir muito bem quem é esse alvo. Exemplos. Primeiro, se você é uma startup, tá? Não confundam, tá, gente? Para quem é uma startup, o exercício é esse. Você vai montar o perfil de cliente ideal. Mais uma vez, se a sua startup é B2C, se ela vende para cliente final, business to consumer, se é isso, você vai montar o perfil da tua pessoa física disso. E você vai usar as variáveis. Eu aconselho que vocês usem pelo menos 5 variáveis aqui distribuídas nessas categorias. Exemplo, eu estou abrindo uma empresa em Curitiba que limpa apartamentos, pequenos apartamentos, certo? Primeira coisa, raciocínio que eu tenho que ter, gente. Quais são os pequenos apartamentos de Curitiba? Apartamentos pequenos são apartamentos menores do que 30 metros quadrados. Definimos isso. Então, uma variável é pessoas que têm apartamentos com menos de 30 metros quadrados. Primeira variável. Tem muita gente que mora em apartamento de 30 metros quadrados, gente, mas se você for parar para reparar aqui em Curitiba, a grande maioria, existe uma grande parcela desse mercado que são estudantes.
Então, estudantes de universitários ou de pós-graduação, eu vou chutar ali que é de uma faixa de. Se a gente pegar estudante universitário, eles estão entre 18 anos e uns 23, vai lá. Então, a segunda variável são pessoas que moram em apartamentos de 30 metros e que têm 18 a 23 anos. Além disso, eu vou definir que eu não vou tentar vender no estado inteiro, porque, obviamente, a concentração desse tipo de imóveis é muito maior em cidades universitárias, mas especificamente desse tipo de empreendimentos em Curitiba. Então, eu vou começar na cidade de Curitiba. Eu sei que é um apartamento pequeno. Eu sei que é 18 a 23 anos. Eu sei que é em Curitiba. Uma outra variável que eu posso usar é justamente a pessoa que não consegue se cuidar sozinha. Ela não consegue cuidar de um apartamento de 30 metros e limpar um apartamento. Ou ela acha que é caro pagar alguém para limpar o apartamento uma diária inteira. Então, esse é o comportamento psicográfico que eu quero. Então, percebam, se eu quero alcançar esse público, vai ser infinitamente mais barato para mim alcançar se eu, e no sentido barato é fazer publicidade para esse público, se eu mirar nesse. Então eu sei, Wellington, tem pessoas que se separaram e que moram em apartamentos de 30 metros, né? E tem mais do que 30 anos, por exemplo. Tem pessoas que moram em apartamentos de 30 metros porque realmente tem uma condição financeira que não é muito legal. Tem pessoas que não são nem universitários, nem estão separados e só querem morar sozinhos. Tem idosos que moram em apartamentos menores para não ter que cuidar de casa em casa grande. Eu sei que existe o mundo inteiro, mas eu entendo que o idoso provavelmente não vai contratar alguém para limpar. A pessoa separada, que é mais velha, possivelmente também não vai contratar alguém. Até pode contratar, mas não é um público que tem uma chance tão maior de aceitar. Então, o teu foco, quando você vai definir público, gente, não é pensar quem que pode comprar, é quem vai comprar mais fácil. Por quê? Porque quem topa mais fácil custa menos, tá? Porque é menos esforço convencendo e são menos chatices da pessoa não comprar o teu produto, tá? Isso seja uma tecnologia de hardware, seja um software, seja qualquer coisa, tá? Então, esse é o raciocínio que você tem que usar para conseguir montar um teu público, tá? Este vai ser um exercício. Wellington, eu sou transferência tecnológica. Eu não tô vendendo para a pessoa final. Como que eu monto esse perfil de público? Você monta o perfil de público com base nesse modelo aqui. Existe o perfil da empresa ideal para receber tua tecnologia, e essa empresa tem um decisor e um influenciador que querem alguma coisa. Saber o que eles querem ou chutar o que eles querem é imprescindível para a negociação ser fácil, tá? Como que você pode proceder com isso? Primeira coisa, você vai definir as variáveis da empresa que você quer. Então, eu quero uma empresa que trabalha, eu quero sei lá, uma cooperativa que de porte multinacional. Então, eu quero uma cooperativa que opera em vários países e que tenha sede no Paraná. Isso são variáveis, né? Eu quero uma empresa, ó, para poder comprar minha tecnologia, que ela não é barata, eu preciso que a empresa tenha pelo menos, sei lá, 50 funcionários, preferencialmente que ela geograficamente esteja próxima de mim, então ela tem que estar em Cascavel, é, e que ela seja no segmento de alimentos. Então percebam, já consigo definir umas 4 variáveis. Então, o que eu quero que vocês façam? Com base no que é relevante, vocês vão definir as variáveis da empresa target de vocês, tá? Quem vocês querem alcançar. Definindo esse perfil, eu quero que vocês falem, cara, por quem que vocês vão entrar, por qual porta que vocês vão bater nessa empresa, para quem a gente vai mandar a proposta que é mais fácil de alcançar, e eu quero saber quem que compra a tua tecnologia. Dito quem é que vai abrir a porta para você e quem vai te comprar, eu preciso que pelo menos você liste uma coisa que ambos querem em relação à tua tecnologia. Exemplo, tá, gente? Uh, eu estou negociando com uma empresa de mineração que está começando a sofrer com produtos vindo da Ásia, produtos transformados vindo da Ásia. A Ásia tem um preço mais competitivo que o Brasil e a mineradora está sofrendo para conseguir vender no mercado nacional por conta disso, está perdendo vendas por conta disso, certo? Então, o meu perfil são mineradoras de porte grande, que tenham operação brasileira, né? E que
vendam para produtos para e que vendam, sei lá, tipo lingote de alumínio para autopeça, que transformam e revendem a produção, né, de alumínio. Perfeito, perfeito. Quem que vai abrir a porta para mim nessa empresa? Não é o dono da empresa, obviamente. Então, provavelmente, eu vou entrar aqui por alguém de marketing, de comercial, ou coisa nesse sentido. Então, eu vou entrar pela pessoa de marketing aqui para negociar com quem pode comprar a minha tecnologia, que daí pode ser o dono da empresa, pode ser o gestor de produção e tal. O que que o vendedor da empresa quer? Ele quer vender mais? O que que o dono da empresa quer? Mais receita. Saber disso, gente, ajuda vocês a vender a ideia para a pessoa. Porque o influenciador só vai te conectar com um decisor na empresa se a tua oferta estiver alinhada com o que o vendedor quer da vida dele e com o que o dono da empresa ou o decisor quer. Então, assim, dando explicações esdrúxulas aqui para ficar fácil de explicar. Isso serve para vender uma tecnologia. Mais uma vez, eu estou entrando com uma tecnologia médica, né? A empresa quer aumentar o faturamento, está no planejamento estratégico da empresa, que esse ano eles querem reduzir custo e aumentar faturamento. Perfeito. Aumentar faturamento, gente, é vender mais, né? Então eu vou entrar com uma nova linha de produtos. O dono da empresa quer aumentar faturamento. A pessoa do P&D, ela tá desesperada para encontrar um outro produto para vender. Entendeu? Então, por isso que é importante, quando vocês forem negociar com as empresas, procurar as empresas, justamente entender o que que o influenciador quer e o que que o decisor quer. Tranquilo até aqui, gente? Deixa eu ver o que vocês mandaram aqui. Ahn, Caterine, minha maior dificuldade é o quanto eu posso falar da minha ideia sem ter ela copiada. Então, Caterine, isso é importantíssimo. Boa pergunta, bom apontamento, tá, gente? é, não abram a ideia de vocês 100% na conversa, tá, gente? E eu até assim, de últimas negociações nossas, Caterine, às vezes eu vou junto com o pesquisador, tá? Então o pesquisador vai negociar e eu vou pra mesa junto pra ajudar, assim, pra poder fazer essa parte de negócio, de explicação e tal. E eu sempre falo, assim, gente, que o dado que você não quer passar, você dá uma de João sem braço. Por exemplo, a Caterine tem uma tecnologia lá. Alguma coisa da tecnologia dela é a parte que está protegida por patente, ou é uma coisa que é a grande sacada da tecnologia dela. Vocês não vão abrir essa parte. Então, essa parte vocês não vão falar. Vocês vão falar, olha, a gente tem um processo que faz XPTO. Na primeira conversa, gente, vocês nunca contam nada complexo. E na primeira conversa, você nunca perde. É raro você pedir um contrato de NDA. Parênteses. Contrato de NDA, gente, é um contrato de confidencialidade. É um contrato onde as partes celebram que não usarão as informações que foram compartilhadas ali para nada, né? A fins comerciais. Isso é um contrato que é o No Disclosure Agreement, lá, que é o contrato de não. É quase um contrato de não concorrência barra de confidencialidade. Esse tipo de contrato, ele vai ser assinado na segunda conversa. Na primeira conversa que você abrir, não vai ter contrato. Né? Você vai chegar, você vai contar, falar, olha, eu tenho uma solução que entrega esse resultado. Então, o que eu vou dizer para você, Caterine, é que nesse primeira reunião, você vende o furo na parede, não a furadeira. Você vai explicar o resultado que você traz, você vai explicar a TRL que você tá, que não é um problema. Você vai explicar amenidades em relação à tua tecnologia, sem abrir a grande sacada. A pessoa gostou de você, ela achou legal a tua tecnologia, vocês vão falar, não, beleza, a gente vai ter uma outra conversa, nessa outra conversa eu posso abrir a minha tecnologia, mas para abrir a minha tecnologia eu preciso de um contrato de NDA com vocês, né, pra gente não abrir os dados aqui. Vocês nunca pedem na primeira, gente, porque o contrato de NDA, eu vou falar da minha parte, tá? Esse contrato de confidencialidade. Eu não assino. Eu não atendo. Então, assim, vocês que estão me ouvindo, se em algum momento vocês quiserem vir falar comigo aqui em Curitiba e falar, Wellington, quero contar uma ideia pra vocês, mas eu quero um contrato de NDA. Eu vou falar, não conte a ideia pra mim. Então não conta. A gente vem, a gente toma um café, a gente conversa, mas não perca seu tempo. Eu não vou assinar contrato de NDA. Eu não assino. Porque eu não tenho como assinar um cheque em branco pra você. Eu não sei o que você tem. Então, geralmente, a gente não assina contrato de NDA de primeira. Porque, gente, é muito raro a ideia ser boa. Tá? Eu vou falar pra você. Não é raro, eu vou falar que assim. Aqui estamos num grupo mais seleto. Mas se a gente pega um programa de aceleração normal, gente, projetos normais do mundo real, cara, geralmente é 10 para 1 para vir uma coisa que presta, né?
Então, assim, eu não vou assinar um contrato de NDA porque a chance da pessoa de 10% do que ela tá fazendo valer alguma coisa, entendeu? Então, a gente quase nunca assina na primeira. Você vem, você explica pra mim o que você tá fazendo, eu vou mais ou menos entender, eu vou falar assim, olha, beleza, acho que tem um potencial aqui e por isso posso assinar o contrato com você. Mas isso é um segundo momento. Caterine, explique. Olá, boa tarde. Olá, boa E tarde. no pitch, a gente tem que colocar algo mais detalhado também ou não? Porque Não. assim, eu sou completamente, é um mundo completamente novo para mim. Eu até mandei uma mensagem no seu privado para depois você me dar algum material para eu guardar esses ICP, essas siglas todas que vocês estão falando, que é meu primeiro programa Prime. Apesar de eu ter pessoas muito experientes comigo, um abraço ao professor Cláudio, à professora Sônia do Fabi da UEL, que estão na minha equipe, Obrigado. mas para mim é tudo muito novo. Então, e no Não, pitch, eu sim. tenho que contar o pulo do gato? Não tenho que contar o pulo do gato? É essa a minha dúvida, sabe? Olha, eu acho que assim, Caterine. Primeiro, assim, sobre essa parte de sopa de letrinhas, fica tranquilo, porque assim, muitas coisas vão ficar se repetindo, 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 então você vai pegar por osmose, tá? Tem material disso, depois eu até mando pra vocês ali no grupo também, gente, um glossário das coisas. Mas esses termos vocês vão pegando à medida que vocês forem aplicando mesmo, assim, é normal tomar um susto no começo. Até hoje, pra mim, às vezes chegam umas siglas pra mim assim, tipo, VGV. VGV é uma sigla que eu levei muito tempo pra entender que é o valor total de mercadoria vendida. Né? Eu ficava tipo assim, cara, mas o que que é VGV, cara? Então, assim, e às vezes as pessoas usam a mesma sigla para várias coisas diferentes, assim, tipo VSL. Cara, eu sei o que é um VSL, mas eu não faço ideia do que significa a sigla do VSL. Então, assim, tem muita siglinha, então fiquem tranquilos que vocês vão pegando, tá? Vai funcionar. Sobre a parte do pitch, gente, em todas as situações que você não tem um contrato de NDA, que você não tem um contrato de confidencialidade, você vai sonegar informações. Você vai ter que sonegar informação. Então é importante que vocês, assim, gente, no pitch, até porque no pitch, ninguém que vai avaliar o teu pitch aqui para a banca, a gente entende a tecnologia. Provavelmente vai ser alguém da Fundação Araucária ali que é engenheiro, alguém aqui do Sebrae que é analista de negócio. Então, no fim das contas, a venda de vocês no pitch, ela é muito mais do potencial de mercado do que necessariamente da tecnologia. Tá? Ela é muito mais do potencial de mercado. Então, as partes sensíveis da tecnologia de vocês, eu aconselho que vocês não abram. Embora vocês sabem que se vocês registraram patente, esse dado tá público, né? Então, assim, o problema de você registrar patente é que no momento que você registrou a patente aqui, saiu ela impressa lá na China para alguém copiar. Então, você não tem muito controle. Mas se você não tem a patente registrada, ou se você conseguiu não colocar algumas informações da patente, que é o arra do teu projeto, eu sempre aconselho que vocês não abram, a menos que tenham um contrato de confidencialidade para explicar a diferença que faz a diferença do teu projeto, né? O grande diferencial do projeto. O Marcelo mandou. Recomenda-se não revelar a tecnologia na primeira conversa, mesmo quando já tem a patente requerida. Então, Marcelo, cara, a patente você tem uma reserva de mercado, né, cara? A patente, em teoria, a pessoa não poderia copiar você. O que me preocupa dessas abrir a tecnologia é que o pessoal é muito bom em engenharia, né? Então a pessoa mudar um creco ali, uma coisinha ali, acolá, e desenvolver sozinha, existe a possibilidade, tá? Então, pra quem tá nos dois programas, gente, pra quem tá no programa de hoje e no programa de terça, vocês vão perceber que no programa de terça eu sou bem mais desapegado. No programa de terça, como são só startups, eu falo, cara, conta mesmo, porque ninguém vai conseguir te copiar, e o negócio é você ser mais rápido mesmo. Então lá eu consigo ter esse viés de falar assim, cara, só faz. Ninguém vai te copiar e a única certeza que você tem de competição é ser mais rápido que os outros. Aqui é diferente, porque aqui já aconteceu de P&D copiar a ideia. Então é importante que vocês, assim, mesmo com a patente requerida, mais uma vez, é um namoro, né? Então você não pode entregar tudo que você tem na primeira leva, assim. Você vai cifrando o que você tem com o tempo. Então é legal que você omita alguma informação mesmo pra ir e tendo pauta para as próximas conversas, né? Não esgotar a pauta entre vocês, tá? Mesmo assim, eu mesmo com patente requerida. Então, exercício um, pessoal, é vocês desenharem esses perfis. Startups, vocês vão focar nesse perfil aqui, proto-persona. Transferências tecnológicas, vocês vão usar este modelo para mim. Wellington,
Posso pegar e escrever tudo num documento de Word? Pode. Posso fazer isso no Miro? Posso. Pode fazer, gente, do jeito que vocês quiserem, tá? Então façam da maneira que vocês acharem mais conveniente. O importante é que eu preciso que vocês entreguem. Eu vou, agora acabando o workshop, já abrir atividade para vocês. Agora não, porque eu tenho uma reunião na sequência. Mas eu já vou abrir atividade para vocês e eu vou deixar bonitinho o descritivo para vocês preencherem, tá? Quanto mais rápido vocês fizerem isso, melhor. Preencheu a persona? Eu quero que vocês conversem com alguém. Eu quero que nessas próximas 2 semanas vocês pelo menos conversem aí com 2 possíveis empresas que vocês possam transferir, tá? Conversa com 2 possíveis. Eu até posso gravar um outro conteúdo e jogar no grupo pra vocês, mas assim, vão atrás, gente. Ah, Wellington, mas por onde que eu começo? Te vira. Te vira. Gente, se vocês não conseguirem negociar com as pessoas pra conversar, você não tá querendo vender nada, você só quer conversar. Se você não consegue marcar uma conversa, vender vai ser muito difícil. Tá? Então, isso também é um teste para que você se desenvolva na parte comercial. A gente tem que começar a abrir esses contatos, tá bom? Dito isso, como que é a conversa? A conversa tem um método, tá, gente? Não é chegar e conversar, tem uma forma de fazer essa conversa. Como que é a conversa? Está tudo neste slide bonitão aqui. Primeira coisa, gente, não pode ser formulário, tá? Então, não. Ah, Wellington, eu mandei o formulário para a empresa. Formulário não serve para nada. E isso serve para você, startup, e para pesquisador. Gente, formulário, ele serve para validar o que você quer falar, tá bom? Então, assim, esqueçam formulário. Formulário não serve para nada. Vocês vão conversar com as pessoas. Mundo ideal. Vocês terem pelo menos 8 conversas com possíveis clientes ou parceiros. Wellington, 8 é coisa pra caramba. É. Wellington, as pessoas não me respondem. Sim. Wellington, as pessoas desmarcam ou elas falam que não estão interessadas. Bem-vindo à vida de vendedor, gente. A vida de vendedor é uma das vidas mais ingratas que existem. É boa, é satisfatória quando vende, mas quando não vende é extremamente ingrato, tá? Então, o que eu posso dizer pra vocês, assim, gente, é que o melhor estágio que você poderia fazer é tentar vender cartão numa C&A, assim, gente. É a pessoa mais ignorada da face da Terra. É a mesma coisa. Você vai tentar abordar as pessoas, elas não vão ter tempo, é no tempo delas, é a hora que elas puderem, e você tem que insistir mesmo, tá? Então o foco é ser. Não existe vendedor legal, gente. Vendedor, por natureza, é uma pessoa chata. Eu tô falando isso por experiência própria, tá? Então tem que ser chato. Por questões de não enviesamento da pesquisa, eu aconselho que vocês não falem com pessoas que vocês conheçam, tá? Então, Wellington, eu conheço o dono do P&D X. Ele tá enviesado, ele não vai falar a verdade na tua cara. Então, assim, startups e pesquisadores, não conversem com pessoas que vocês conheçam. Tentem pegar a indicação das pessoas. A meta sua é entrevistar pelo menos 8 pessoas por público, tá? Pelo menos 2 até o próximo workshop, não até semana que vem, tá, gente? Semana que vem é o papo de mercado. Até a outra semana que é o workshop. Então, pelo menos 2 semanas aí pra frente, tá? Então vocês têm pra conversar. Façam, gente. Assim, não tem nada, 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 nada que vai ser melhor pra vocês nesse momento do que essa conversa. Essa conversa vai mudar a visão que vocês têm do mercado. A gente já fez isso, gente, esse processo exatamente como tá aqui, mais de 800 vezes. Todas as vezes foi muito rico. Até o pessoal que participou dos outros Primes aqui pode falar, porque esse exercício é idêntico ao do Prime do ano passado. É sempre muito bom ter essa conversa. Como que vocês vão fazer? Como que é o processo da conversa? Vocês já vão perceber onde estão as sacadas aqui. Primeiro, você vai chamar a pessoa para conversar, gente, falando: olha, tem uma tecnologia aqui, eu acho que você pode estar interessado por ela, eu queria te apresentar para ver o que você acha. Beleza? Esse é o papo. Esse é o papo. Quando você chegar, gente, você vai contar, fala assim: olha, eu sou um pesquisador, estou na Universidade XPTO, estou no programa de transferência tecnológica do Sebrae. Aproveitem, gente, usem a gente como chancela, tá? Usem a gente de guarda-chuva. Então você vai falar que está num programa da SET Paraná, é um grupo seleto de projetos de pesquisa que estão no programa e que estão concorrendo a um fomento. E eu gostaria de validar a minha tecnologia com você. Então, gente, usa o nosso nome. Usa a gente como cartão de visita. Você tá num programa com chancela. Você provavelmente está participando do maior programa de transferência tecnológica do Brasil. Use isso a seu favor. Então, você vai se apresentar. Você vai falar: olha,
como que funciona a nossa conversa? Como que eu imaginei essa conversa? Eu vou te fazer algumas perguntas. Você pode responder ou não, né? Se for uma pergunta sensível ou não, então fique aberto a responder. Se você puder, eu gostaria de gravar a entrevista, para você ter o áudio gravado da entrevista. Você vai agradecer pelo tempo da pessoa e falar que é muito importante a opinião dela. Puxe o saco, tá? É muito importante a sua opinião. E por fim, gente, deixa muito claro que nesta conversa o foco não é fazer venda, tá? Então, eu não tô aqui para vender nada para você. Mesmo que eu tivesse com o produto pronto agora, eu não te venderia. O que eu quero agora é somente a sua opinião, estritamente a sua opinião. Deixa isso muito claro. Porque para desarmar a pessoa, para ela não ficar tipo muito na defensiva. Falar, olha, não quero te vender, um bate-papo aqui, tá? Beleza. Perguntas, gente. Vocês vão fazer aproximadamente, no máximo, 14 perguntas. O que são essas perguntas, gente? Não são relativas ao seu produto, são relativas ao problema que você resolve. Por exemplo, você vai listar as suas perguntas e você vai focar 100% em entender o contexto da empresa. Então você vai chegar e falar assim: olha, fulano, e a primeira pergunta, gente, ela é padrão. Eu até vou editar isso aqui porque tá faltando aqui, ó. Quer ver? A primeira pergunta, gente, é padrão. A primeira pergunta, vocês vão perguntar o seguinte, ó. Quais são os seus três maiores problemas? Ou desafios. Ou desafios. Problema é muito forte, né? Por quê, tá, gente? Pensa comigo. Você vai conversar com dois P&Ds, com dois pesquisadores, com duas empresas. Você vai chegar e falar assim, cara, me fala hoje quais são os três maiores desafios da empresa. Gente, é lindo. Eu fiz isso semana passada, tá? Eu fiz uma reunião com uma empresa semana passada e eu lancei essa. Falei assim, olha, quais são os maiores desafios que vocês têm hoje? Aí eles falaram, olha, competitividade com China, agilidade interna e novos produtos. Esses são os desafios. Então, por que você faz essa pergunta, gente? Porque se você entrevistar 8 pessoas, 8 vezes 3, você tem 24 problemas que vão se repetir, provavelmente onde a empresa está mais disposta a gastar, a investir. Entendeu? Então, você já tem uma possibilidade de ter uma lista de novos produtos com base nisso. Então, beleza. Primeira pergunta: quais são os três maiores problemas? O resto, gente, é só perguntar de problema. Então, por exemplo, Wellington, eu estou desenvolvendo um remédio, alguma coisa para combater bactérias em ambientes hospitalar. Alguma coisa nesse sentido, uma pomada, um álcool, alguma coisa assim. Você vai perguntar sobre isso, assim, olha, como é que tá a questão das contaminações aqui no hospital? Ah, beleza. Tá. Vocês têm o problema da contaminação. Você tem um número para me falar, assim, de qual que é o tamanho do impacto da contaminação hoje pro hospital? Então você vai fazendo, gente, a pessoa falar para você o que você tem que vender para ela. Então você fala assim, ó, qual que é o tamanho do problema? Qual que é o tamanho do prejuízo que isso gera? Qual que é o passivo jurídico que isso gera para ela, né? O que o hospital hoje faz para combater esse problema, né? Se você está entrevistando, por exemplo, uma empresa que produz produtos de saúde, você vai perguntar, legal, mas como é que vocês desenvolvem produto hoje? Né? Onde vocês desenvolvem produto? Vocês costumam a comprar a tecnologia pronta já ou vocês desenvolvem no P&D de vocês mesmo? Qual que é o ciclo de tempo para vocês desenvolverem uma tecnologia internamente? Né? Ah, entendi. Então, vocês vão entendendo essas coisas. Qual que é o desafio que tem dos entrantes da Ásia aqui no Brasil, né? De concorrentes asiáticos que podem baixar o preço, né? Então, a intenção, gente, dessas perguntas são todas como? Nenhuma pergunta dessa, a resposta pode ser sim ou não. E eu garanto, gente, quando você fizer essa entrevista, você vai voltar uma máquina de guerra de ideia. Entendeu? Você vai voltar voando com essa ideia de vocês. Então, é importante que, recapitulando, vocês vão começar se apresentando sem contar a ideia, tá? Do jeito que eu expliquei aqui. Você vai fazer as perguntas, começando com a pergunta: quais são os seus três maiores problemas hoje fazendo o que você faz? Que é gerindo um hospital, que é trabalhando no P&D de uma empresa agro, que é trabalhando na construção civil, né? Na operação de construção civil. Então, trabalhando com aviário, né? Então eu quero que vocês, primeiro, mapeiem os problemas que essas pessoas têm e entender o contexto. Você, em momento nenhum, contou a sua ideia. A partir da terceira etapa, você vem e conta. E aí você conta no nível que a gente falou, gente. Venda o furo na parede. Olha, a gente tem uma pomada que ela combate superbactérias, ela tem um princípio ativo XPTO, tá? E ela tem tanta de eficácia, estamos na TRL tanto.
É isso que eu ia explicar. Aí, se você tiver imagem, tiver foto de eficiência, tudo que você tiver pra mostrar é legal mostrar. Então, aqui você mostra as coisas assim, coisas para convencer a pessoa de que aquilo é legal. Perfeito? Perfeito. Apresentou. Depois que você apresentou, você fala: olha, quanto, assim, o que você achou? Então, recapitulando, você se apresentou sem falar nada. Você fez as perguntas. Você apresentou a sua ideia. 5 minutinhos, rapidinho apresentou a ideia de vocês. Usa slide, não usa slide, usa texto, usa foto, usa o que você achar mais coerente. No final, etapa 4, você vai fazer essas perguntas, é padrão. O que a pessoa achou? Se ela conhece algo parecido no mercado. 3 coisas que ela faria diferente se estivesse no teu lugar. Como que ela contaria para alguém da empresa? Tipo, pra um familiar, para um amigo ou para alguém da empresa. E por fim, quanto que você acha que hoje uma solução dessa vale no mercado? Se posso comprar uma tecnologia ou fazer uma transferência, quanto você acha que vale essa tecnologia? Isso aqui, gente, é o roteiro que vocês vão seguir da conversa. Tá? Então, recapitulando. Vocês vão, inicialmente, definir o perfil de vocês, o target, qual empresa vocês querem, qual perfil de empresa interessa para vocês. Definiram o perfil, eu vou abrir uma outra atividade, que é a atividade do roteiro de entrevista. Eu vou explicar bonitinho lá e vocês vão preencher esse roteiro. Wellington, a minha empresa pode atender 3 segmentos diferentes. Faz de 2, não faz os 3, faz de pouco, tá? Para você conseguir ter uma concisão nos dados. Ah, Wellington, a minha startup atende 2 pontas, né? Eu atendo empresas e pessoas físicas. Faz os dois. Faz os dois diferentes, tá bom? Isso é a atividade da semana. Não tenho dúvida, gente. Assim, eu queria muito poder colocar isso na cabeça de vocês para vocês entenderem daqui 2 semanas para frente, mas eu tenho certeza absoluta que quem fizer essa atividade bonitinha, ela tem uma vantagem gigantesca em relação às outras equipes. Tá? Então, se esforcem. Vocês vão tomar portada na cara mesmo. A galera não vai querer conversar com vocês mesmo. Mas usem o chapéu, tá? Usem a chancela, tá? Vai ajudar vocês 100%. Dúvidas, meu povo? Querem perguntar alguma coisa? Dúvidas até então? O que mandaram no chat aqui? Olha, Amanda, se você já fez as entrevistas e se você se preocupou com essa parte de não contaminar os dados, sim. Mas eu aconselho que se você não seguiu esse formato aqui, que você fizesse pelo menos uma entrevista no formato certinho, tá? Mas se você já fez metódica a entrevista, é bom, assim. Você pode usar também. Mas todos vocês, gente, eu aconselho que vocês vão nessa linha aqui de conteúdo, tá bom? Pode, Alexandra. Então, a Alexandra perguntou aqui: eu posso conversar com o governo ou ONGs? Pode, claro que pode. E é o mesmo modelo de empresa, tá? É esse tipo de perfil aqui, ó. É esse perfil aqui, e daí o roteiro é o mesmo roteiro, tá? E aí você vai pensar, né? Ah, Wellington, eu tô vendendo uma coisa para uma secretaria de educação. Você sabe que você dificilmente vai conseguir falar com o secretário direto. Então você provavelmente vai falar com um assessor. Você vai escalar por um assessor, por um diretor, para daí conseguir chegar no secretário. Então tem o decisor e o influenciador para te ajudar a chegar na pessoa que você quer conversar, no quem bate o martelo. Tá bom? Mesma lógica. Governamental é a mesma lógica da empresa, tá, gente? Mais alguma pergunta? Isso? Dou-lhe uma. Ah, e ONG é a mesma coisa também, tá, gente? ONG você vai tratar a ONG como se fosse uma empresa. Em teoria, é quase um CNPJ também normal. Beleza? Sobre a questão dos vínculos com as instituições. Você conseguiu esclarecer as dúvidas e as questões que não estão previstas no edital? Vitor, é este e-mail. Eu vou mandar um e-mail de volta aqui, tá? Como a Stephanie já não tá mais entre nós aqui, cadê o e-mail? Eu já mandei na conversa. Aqui, ó. Manda, cara, a dúvida para esse e-mail aqui, ó. Que é o e-mail que a Stephanie responde. E aí ela consegue falar certinho para vocês, tá? Eu até cobrei ela antes que ela tava de férias. Ela não tinha respondido ainda porque ela voltou, acho que ontem de férias. Então, manda um e-mail bonitinho para ela lá com a tua dúvida que ela responde o mais rápido possível, tá bom? E aí, se ela não responder, pergunta para mim de volta aqui que eu dou uma cutucada lá nela também. Beleza? Time, então se não temos mais questões, o nosso papo do dia era esse, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero ter sido útil para vocês. Nos encontraremos novamente na semana que vem para o Papo de Mercado, onde nós teremos os P&Ds. Vai ser um formato diferente do que é o formato de hoje, que vocês vão poder trocar informações com os P&Ds, tá? Então, com as empresas mesmo para entender o que elas querem, como que elas negociam, né? Então, vamos abrir essa pontezinha aí para vocês também, tá bom? Para ajudar. Fechou, time? Então, gente, boa semana. Então, fiquem bem, descansem
E na próxima quarta-feira nos encontraremos novamente, tá? Assim que eu postar as atividades no Classroom, eu mando no WhatsApp ali pra vocês, tá bom? Time, abração, vou parar a gravação nossa aqui. Tchau. Tchau!